Alô, alô, sejam muito bem-vindos, boa noite a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Enfim, a bola começou a rolar e o nosso time está em campo para falar tudo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos ao vivo na Neoquímica Arena com o repórter Thiago Salazar. O Corinthians, o novo Corinthians de Mano Menezes, de Augusto Melo, venceu o Guarani por 1-0. Vamos falar também, claro, da saída muito nebulosa de Lucas Veríssimo, indo para o Catar. Vamos falar também do empate do Palmeiras, do atual campeão paulista em Novo Horizonte, na quente, belíssima Novo Horizonte, 1-1 com a permanência de Abel Ferreira. Para mim, o principal reforço da temporada até agora, a permanência de Abel Ferreira. O São Paulo do Miller ontem teve a estreia do Thiago Carpini, um novo São Paulo com Lucas dando show de bola. O tricolor bateu o Santo André por 3-1 e, claro, vamos falar do Santos de Fábio Carille, se preparando também para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas estreando com vitória lá em Ribeirão Preto, 1-0 com um golaço de Otero, e também tivemos, o Chico Lang está me lembrando aqui, um golaço do Romero. Para não perdermos tempo, porque o Salazar está ao vivo na Neoquímica Arena, vamos apresentar os convidados dessa noite, Fini? Na tela. Um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda tem muita, mas muita história mesmo pra contar quando o assunto é jornalismo esportivo. Eduardo Afonso é repórter dos canais ESPN com passagens importantíssimas por várias emissoras de rádio do nosso país, como a Rádio Difusora da minha querida Osasco e a Rádio Bandeirantes. Setorista do São Paulo há quase 25 anos, o Edu vai falar muito sobre futebol nesse domingo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Afonso! Aê! Que legal! Ou seja, a primeira rodada do campeonato, na reunião da semana, a Michele falou, gente, precisamos de um time forte, mas muito forte, com a nossa bancada. E claro, fomos tirar das férias Eduardo Afonso. Perdeu um dia de férias, mas o Edu não ia recusar um convite, até porque está feliz, está sorrindo, porque a lusa do Eduardo Afonso venceu há pouco a Inter de Limeira de virada, não é isso, Edu? Obrigado pela presença, boa noite, agradecendo também a ESPN pela liberação. Obrigado, Garrafa, obrigado a todos, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, mesmo que fosse o primeiro dia de férias, eu atenderia um convite seu, do Zé Bolão, da produção, que eu adoro Mesa Redonda. Eu não vou nem falar, eu estou aqui numa mesa que eu não sirvo nem pra gandula dos caras que você vai apresentar, mas tudo bem, já que você me colocou aqui, eu vou embora com vocês. Que é isso, Eduardo Afonso fera, a torcida do São Paulo já fica assim, o Edu tá na bancada, vai ter muita informação do tricolor. E o outro convidado, já que falamos de portuguesa, mas tem história aí, né? Não vou dar spoiler não. Coloca na tela o nosso próximo convidado, diretor. Alô, Fili. Clube grandão do futebol brasileiro foi coisa que não faltou na carreira do nosso convidado Diogo Luiz Santo, conhecido aí por geral simplesmente como Diogo. Portuguesa, Flamengo, Santos e Palmeiras já contaram com as qualidades deste ex-atacante para lá de técnico e que hoje trabalha como empresário de atletas. Além de também ter atuado na Grécia, o Diogo ainda marcou época na Tailândia e na Malásia. Seja bem-vindo ao Mesa Jogador! Agora tô entendendo porque o Eduardo Afonso tá falando, só no meio de férias. Diogo, muito legal te receber aqui, lembro de você, da Portuguesa, e essa carreira maravilhosa que você construiu e continua no futebol agora, mais do lado empresarial. É isso, Diogo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite, fico feliz de estar presente, de tantos craques aí do meu lado, né? E hoje a Portuguesa tá presente aqui, né, Edu? Estamos bem representados. Muito obrigado pelo convite. Legal, o Diogo tá com a gente. Paulo Sérgio, Corinthians estreou com vitória, Paulinho. Sorriso. Hino do Corinthians pro Paulo Sérgio, por favor. Não quero briga com ninguém. Por favor, diretor, hino no boa noite logo, para não falar que eu tô devendo nada para você. Boa noite, Garrafa. Edu, meu treinador. Meu treinador. Diogo, um centroavante, nós estamos aqui na ponta, jogador. Já tem o centroavante para cruzar a bola, faz gol, hein? Vai, Michele voltando de férias. Você viu? Vou ter que vir, né? Chegou todo mundo cedo hoje, rapaz. Teve gente que... tudo beleza. Agora, destaque com o Romero, hein? Que golaço. O que você tá fazendo? Não falei nada, Mostra um semblante melhor não, aí, tivemos um golaço do Otero também. Mostra um semblante melhor. Tá falando? Brincadeira. Golaço. Tá certo, Paulinho tá por aí com muita coisa. A gente vai falar desse Corinthians que perdeu o Lucas Veríssimo e também uma vaga de inscrição no Campeonato Paulista. A diretoria do Corinthians cochilou ou não cochilou? A gente vai discutir muito isso. Repito, o Salazar está na Neoquímica Arena. Aqui da ponta direita da nossa bancada, vamos lá pelo lado esquerdo. Ele jogava pela direita, mas você pode dar a bola para ele, joga em qualquer lado, né? Ele fica sempre na minha frente para corrigir as bobagens que eu faço. Quando eu dou aquela sapateada, eu olho,
olho, não mira o jogador já... Garrafa, vem que eu acalmo, vem comigo. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, todo Boa mundo noite. aí da mesa de jogador. Tô feliz porque ontem no Morumbi eu fui lá na Arena Renco e 45 mil pessoas, Michele. Foi 45 a maior estreia, o maior público, né? da do estreia, São né? Paulo, Que legal. de estreia de Exatamente. Paulistão. São Paulino sendo fiel ao time e o time correspondeu dentro de campo. Gostei demais do Thiago Carpini. O Chico Lang também feliz da vida. Põe o hino, vou chamar o Chico. Corintianada aqui vem, os caras vêm em mim, rapaz. Põe o hino. Alô, boa noite, Chico. Ei, Garrafa, boa noite. Olha, o Corinthians ganhou de 1-0 do Guarani ao estilo Mano Menezes. Eu volto para contar para vocês. Legal. O Chicão também tá lá na nossa redação agitando bastante. E da nossa redação nós vamos para Mestre Caverna, um lugar sabido e duvidoso, mas de onde está toda a sabedoria e sapiência dele no seu boa noite. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Oi, garrafão velho de guerra. Bom, estamos aí, hein? Dá um abraço no pessoal todo da mesa. Daqui a pouco a gente mete bala aí. Mestre com a gente, e se espirrar saúde, Michele Janela, né? A comandante dessa bagaça toda tá de volta. Férias passou rapidinho, a gente acompanhou nos stories. Férias da Michele é mais ou menos assim, ela sai com a família, dá aquela descansada, mas está sempre no zap, nos acompanhando e nos direcionando. Mi, é muito legal recebê-la aqui na primeira rodada do Campeonato Paulista. Temos enquete, presentes e o seu boa noite, Michele. Eu tava com saudade de você, Osmar Garrafa, de toda essa turma bacana do nosso esporte aqui, saudade do nosso telespectador, e tem um monte de presentes para vocês. Para começar, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é qual clube teve a melhor estreia aí no campeonato. Foi o Corinthians? Foi o Palmeiras? O Palmeiras não, né, gente? O Palmeiras não jogou nada, mas tudo bem. Santos ou São Paulo? Então, qual aí teve a melhor estreia no Paulistão? Coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, que nossa equipe, nossa produção vai pegar a sua foto com o seu comentário e vamos colocar aqui no telão, vou mostrar a sua foto. Tira uma foto sua com a sua família assistindo Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda no Twitter, que você vai participar do programa com a gente. E os presentes que temos hoje, olha que legal, a New Balance mandou para nós a nova camisa do São Paulo, tamanho G. Muito obrigada, New Balance, a camisa é linda. Também temos a camisa do Ibrachina, tamanho G, Ibrachina FC. Um agradecimento ao Edmilson Bordon, que é diretor de Relações Institucionais do Ibrachina, ao Henrique Lau, que é o diretor-presidente, estão fazendo um trabalho super bacana. O time chegou às oitavas aí da Copinha, acabou eliminado, mas vão lá no Ibrachina e ó, é na Garagem 55 que patrocina eles também, que é lá na Rua Borges de Figueiredo, na Moca. Aproveita para passear lá com a família, com a criançada, um espaço super bacana. E junto com a camisa do Ibrachina FC, a bola da Topper, da nossa parceira Loja Gold Placa lá de Santo André, @Loja Gold Placa de Santo André. Garrafa. Legal, Michele, obrigado. Ô, filho, nós temos o Salazar já à disposição na Neoquímica Arena, mas deixa eu rapidamente passar só para ajudar a galera que está em casa na nossa enquete. Michele, para você, quem teve a melhor estreia? Dos paulistas, os chamados grandes aí no Paulistão. Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos? Palmeiras, obviamente, empatou, não foi a melhor estreia. Não jogou tão bem, mas para mim a melhor estreia foi a do São Paulo. Do São Paulo, Miller. Tricolor. São Paulo. Diogo? Acho que foi do São Paulo. São Paulo. Edu? Também, São Paulo. Paulinho? Eu vou pro Santos. Só pra não contrariar. Eu gostei do time do Santos. Isso significa que o senhor não gostou do Corinthians? Não, gostei do Corinthians. Vamos falar. Vamos falar depois. Calma, tá certo. E eu fico com a do São Paulo. Eu vi um time que faz 1-0, a gente vai discutir daqui a pouquinho, faz 1-0, sofre um gol, mas não se assusta e vai lá com um técnico novo e a gente vai discutir muito. Então, São Paulo foi prioridade. Vamos então direto à Neoquímica Arena. Corinthians 1-0 com golaço do Romero. Thiago Salazar, muito falou-se, né, antes da estreia do Lucas Veríssimo. Mas, claro, tem a estreia e a vitória do Corinthians, deste novo Corinthians contra o Guarani. Boa noite, situação de momento aí na Neoquímica Arena, Salazar. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite para você, especial para todo mundo aí da bancada que está assistindo Mesa Redonda. Como você bem disse, Corinthians 1-0 aqui na Neoquímica Arena, estreia do Timão contra o Guarani. E olha só quem acabou de chegar. Vou pedir para o Wilton Costa mostrar para vocês o nome do jogo, o homem do jogo, Ángel Romero, que começou a temporada do mesmo jeito que ele terminou, sendo o grande destaque do time, marcou um golaço. Estamos esperando aqui, o Romero é o primeiro jogador a chegar aqui na zona mista. Já já eu entro ao vivo no Mesa Redonda para conversar com o nome do jogo, Garrafa.
Legal, então vamos acompanhar um pouquinho, né, mostrando já as imagens do jogo, e eu começo com o Paulinho. Paulinho, para você, aquilo que você viu dessa estreia, um Corinthians não tão novo assim, um Corinthians ainda sem a sua força ideal, ainda buscando reforço, sem o Veríssimo que sai às vésperas praticamente do clube, na estreia do Campeonato Paulista. O Corinthians vence 1-0 com esse golaço do Romero que a gente vai ver na sequência, Paulo. Bom, sem dúvida nenhuma, começar uma competição com uma vitória é sempre muito importante. Agora nós vimos os mesmos erros cometidos na temporada passada. É lógico que nós estamos aqui hoje para criticar, mas sim para que sirva de alerta, né? Que alguns jogadores precisam chegar e colocar um pouco de ordem nesse Corinthians aí. Lógico que hoje nós tivemos a estreia do Félix. Gostei muito desse zagueirão, hein? Tomou essa caneta aí, mas é bom jogador, viu? É bom jogador. Hugo também, lateral esquerdo, não comprometeu em nenhum momento. Então nós temos aí que esperar um pouco, ver esse Corinthians aí no futuro, porque no primeiro tempo ali ainda jogou, teve alguns lances, no segundo tempo já ficou muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Mas é lógico também, começo de temporada, os jogadores ainda nos treinos, então não pode exigir tanto assim. Por isso que o meu destaque não foi para o Corinthians, porque eu não vi uma bela partida. Eu poderia ter falado do São Paulo aqui. São Paulo jogou muito bem, como todos falaram, né? São Paulo jogou muito bem. Mas o Santos também me surpreendeu por ter uma equipe completamente diferente. Mas esse Corinthians aí, eu espero que esses reforços... acabou a pressão do ano passado, é uma nova temporada. Como o próprio Mano já falou, a tendência é que esses jogadores cresçam na competição. Eu creio que todo torcedor corintiano está esperando isso. Miller, essa estreia te chamou a atenção? Acho que agora é o gol do Corinthians, não é isso? Isso aí, é o gol. Olha lá, Miller, fala um pouquinho do gol pra gente e da estreia do Corinthians, por gentileza. Garrafa, o Corinthians estreou bem. Quando você vence, como diz o Paulo, quando você vence sempre é muito bom, né? Dá uma tranquilidade para todo mundo, né? A atmosfera fica diferente, né? O Corinthians enfrentou um adversário do interior, um time bom, bem treinado, um time que deu trabalho pro Corinthians, né? No primeiro e no segundo tempo. É claro que esse gol aí, né? Foi um gol assim que a gente não tá acostumado a ver sempre, né, Edu? Verdade. Não se vê É sempre. Voleio ou bicicleta? Acho que voleio. Voleio, Voleio, né, gente? Voleio, quer dizer. Então, mas assim, das muitas contratações que o Corinthians fez, só 3 estrearam hoje, né? O Hugo, o Félix Torres. E o Ranieri. E o Félix Torres, que nem treinou, Diogo, entre os titulares. Porque o Veríssimo que estava preparando durante toda a semana, o Veríssimo estava preparando, mas de repente ontem estoura uma bomba, no finalzinho da tarde, início da tarde, de que ele estaria indo para o Catar, já que ele tinha um contrato para assinar. Ele tem contrato com o Corinthians até o final do meio do ano, mas ele poderia assinar um contrato. O contrato estava na mesa desde o dia 4, a gente vai falar muito sobre isso, e ele não jogou, não está mais à disposição, não é jogador do Corinthians. O Augusto Melo, inclusive, daqui a pouco estará aqui no Mesa Redonda falando sobre o que aconteceu, a gente vai repercutir muito isso. E aí entrou o Félix Torres, um dos estreantes, teve até uma atuação boa, eu também achei dessa forma. Qual foi a avaliação desse Corinthians? Um Corinthians que precisa melhorar muito para disputar de igual para igual, pelo menos o Campeonato Paulista com os chamados favoritos. Eu acredito que Palmeiras e São Paulo. Como o Miller e o Paulo falou, acho que sempre o primeiro jogo do campeonato sempre é um pouco mais difícil você avaliar, né? Porque tá todo mundo voltando, pré-temporada. Diogo, eu posso te interromper só um segundo, você vai responder, porque o Salazar está chamando com o Ranieri, um dos estreantes do Corinthians, e aí na sequência a gente desenvolve. Pois não, Salazar? Segurado um pouco, só que pelo costume de jogar no campo mais... Garrafa ao vivo aqui com o Ranieri, hein? A gente acaba forçando um pouco mais, e aqui o campo muito mais rápido, a bola vai muito mais rápido, muito mais forte, a gente acaba perdendo um pouco desse tempo. Mas acho que é isso, um pouco de entrosamento com meus companheiros, lógico a parte física também, melhorar um pouquinho, porque apesar de ter jogado o jogo inteiro, a gente no final dá aquela abafada, que é normal para um primeiro jogo. Mas acho que a gente adaptando isso e todos juntos, um ajudando o outro, tem muito para agregar ainda. Ranieri, estamos aqui ao vivo no Mesa Redonda. Queria que você falasse para o torcedor corintiano da sua atuação, da sua estreia, como é que é jogar na Neoquímica Arena agora a favor, porque eu sei que tem muita gente da sua família lá no interior da Bahia. Conta também, já deu tempo de dar uma ligada, o pessoal corintiano da família, já deu tempo de dar uma ligada e conversar sobre essa estreia? Não, ainda não deu tempo, acabei fazendo as recuperações ali no vestiário, tudo ainda. Vou pegar o celular quando chegar em casa, vou conversar com eles, ligar. Mas foi uma sensação ótima, para mim foi maravilhoso estrear pelo Corinthians, estrear com os 3 pontos, para mim é sensacional.
Por ser primeiro jogo, ainda muita coisa para aperfeiçoar, tanto individual quanto coletivamente. Mas só de começar com triunfo, a gente começar vencendo já é muito importante. Ranieri, apesar da vitória, o Guarani foi superior ao Corinthians em alguns momentos da partida. O que você atribui esse desempenho da equipe de Campinas e quais detalhes você acha que o Corinthians pecou durante a partida? O Guarani, se eu não me engano, foi um time que até na Série B, até as últimas rodadas, ainda lutava para subir, né? Lutava pelo acesso. Eles voltaram uma semana antes, acredito eu, se eu não estiver enganado, algo que já ajuda bastante. Numa pré-temporada, você ter uma semana à frente do seu adversário é algo que te dá uma certa vantagem. E a gente, acho que mais pela parte física, eu acho que o grupo se entregou bastante, todo mundo correu pra caramba, todo mundo se entregou, lutou. E isso é a primeira parte de ser Corinthians, é isso. Então acho que a gente agilizar um pouco mais essa parte física, aperfeiçoar isso, acho que é uma coisa que vai nos dar uma certa vantagem aos outros adversários também. A impressão que passa é que a camisa não pesou, Ranieri. Queria que você falasse um pouquinho, sair do Cuiabá, vir para o Corinthians e jogar como se estivesse ainda pelo Cuiabá, né? Não aquela pressão de um primeiro jogo. Conta um pouquinho sobre o seu preparo psicológico para entrar numa Neoquímica Arena lotada e jogar como se estivesse em casa. Eu fico feliz que tiveram essa impressão, né? Não tem jeito, os primeiros 5, 10 minutos ali a gente fica com um friozinho na barriga, independente de ser primeira vez ou não. Acredito que todo mundo que jogou aqui ano passado, esse ano na estreia também dá esse friozinho. Mas eu procuro mentalizar as coisas boas, procuro antes dos jogos pensar, ver, mentalizar os momentos, eu acertando os passes, eu acertando os desarmes, chutes a gol. É algo que me faz pensar positivo e chegar no jogo não ter tanto peso, não ter tanta pressão. Apesar de não ter jeito, a gente sente um pouco sim no começo do jogo. Tá certo, obrigado, Ranieri. Tá aí, Garrafa, esse é o Ranieri, para muita gente o novo Ralf do Corinthians, ele até brinca aqui com esse apelido que o pessoal fala para ele, primeiro volante, rápido, marcador. E o Romero, dá uma olhada aqui, eu vou pedir para ele dar uma licencinha, tá vendo esse bolo aqui de jornalistas? Esse aqui é o pessoal de web, os youtubers, eles estão conversando com o Romero. Assim que acabar, a gente entra aqui com o autor do golaço, do gol de voleio, gol da vitória do Corinthians aqui contra o Guarani, Garrafa. Legal, obrigado, Salazar. Perdão, você continua então na Neoquímica Arena, aguardando o Romero. O Diogo estava falando, né, sobre os reforços, o Ranieri falou. Eu já emendo outra pergunta, você pode desenvolver e depois o Eduardo também pode entrar, enfim. Dos 3 que estrearam hoje, esses 3 têm possibilidades de realmente serem titulares ou foram titulares circunstancialmente? No caso, o Hugo pela esquerda, tem o Palácio chegando, tem o Garro ainda aparecendo, o Ranieri, enfim. Qual foi a sua avaliação desses reforços do Corinthians? Sim, o Ranieri, ele, apesar de vir do Cuiabá, já tem uma certa experiência, né? Acho ele muito bom jogador. Até no lance do gol ele deu um passe vertical, né? Que a gente fala que o volante ele tem que dar esse passe para frente e onde saiu o gol, que foi um belo gol. Eu acho que ainda está muito cedo tudo. Eu acho que a perna pesada ainda da pré-temporada, acho que esperar um pouco para avaliar, mas o Corinthians acho que estreou bem sim também. Só uma questão, claro. Eu mencionei sobre o Félix, mencionei sobre o Hugo e ia deixar para falar agora sobre o Ranieri. Claro. É um bom jogador, mas hoje a estreia dele não foi tão boa. Não foi tão boa porque nós esperamos muito desse jogador. Teve alguns momentos do jogo que o posicionamento dele não estava legal. Não estava legal até momentos que o meio de campo da equipe do Guarani se movimentava bastante. E ele não conseguia chegar, Diogo. Então é um jogador que precisa aprimorar sim a parte física, como ele próprio mencionou, mas também essa questão de sair jogando e se posicionar em campo. Edu, sobre esses estreantes e também sobre algo que o Mano falou, daqui a pouco a gente vai ouvir o Mano, e os treinadores dos chamados grandes comentaram na coletiva o fato das equipes do interior terem uma semana a mais de pré-temporada. Isso faz diferença, até o Abel, né? Depois a gente vai falar do Palmeiras. O Abel fala assim, você acha que o Água Santa fez uma campanha maravilhosa porque teve mais tempo para trabalhar, além de uma boa estrutura. Essa semana que os clubes do interior, principalmente no começo, dá uma diferença e por isso às vezes um equilíbrio, como Palmeiras e Novo Horizontino, Corinthians e Guarani? Então, quem jogou a Série B é uma semana só de diferença, que é o caso do Guarani. Quem não jogou a Série B é um mês de diferença, um mês e meio. Os caras começaram a treinar em novembro do ano passado. Aí dá uma diferença gigante. Com 15 dias, vencer por 1-0. Era hoje pro Corinthians, numa temporada normal, ideal para jogador de futebol, tá começando o treino com bola na pré-temporada. Os caras estavam jogando 3 pontos com o estádio lotado. Sim. Então, isso já explica que você não podia esperar uma grande atuação. Aí você pega um time bem armado, com uma semana a mais de treino, e a gente tem que pegar e levar em conta também, Garrafa, o retrospecto
bem recente. Troca de presidente. Saíram 3 pilares do time, Renato Augusto, Fábio Santos e Gil, caras que conheciam muito o clube. E aí a saída do Lucas Veríssimo às vésperas da partida. Então assim, Paulista é isso. São 12 jogos. Essa primeira fase, time grande tem que ganhar, somar os pontos suficientes rápidos para classificar, para começar a ser exigido numa fase de mata-mata. O Corinthians fez a parte dele. E tem outra coisa também, né? Não é como o Tite falou aí que o Campeonato Carioca é melhor que o Campeonato Paulista. Põe um time reserva aqui, Tite, pra jogar e perde pra você ver. O Flamengo hoje passou sufoco lá com o Nova Então, um detalhe interessante que o jogador falou do Ranieri é o seguinte, é porque ele e o Maicon estavam distantes, né? Estavam distantes. E o meio-campo do Guarani estavam compacto, o meio-campo compacto. Trocava passes de 2 metros quadrados na dinâmica de jogo. Por isso estava envolvendo o meio-campo do Corinthians, por isso que o Ranieri às vezes estava correndo errado. Por isso que o Mano fez o quê? Colocou o Fausto Vera, tirou o Rojas, colocou o Fausto Vera, para reforçar a marcação do meio-campo. Compactou. O Romero, desculpa, só um instante, Edu. Claro. O Romero, né, que fez o gol, para mim, até agora o mais bonito do campeonato, não sei se na opinião de todos, está falando com o Salazar lá na Neoquímica Arena. Se o Corinthians precisa de mim, eu estou pronto aqui para ajudar e o professor quem decide, né? Tomara que a gente consiga mais reforço, né? Porque é um ano muito longo, a gente vai precisar de jogadores de qualidade. A gente já tem aqui no elenco, mas com certeza a gente vai precisar de mais. E eu, com a saída, fiquei surpreso, né? Não sabia, né? A gente não sabe dessas coisas, mas é uma coisa bem pessoal do cara com o presidente, com o clube. E eu não sei o que falar sobre isso. Eles sabem, a gente não sabe de nada e só hoje a gente teve que jogar com outro jogador, né, com o Félix, que jogou muito bem. É muito difícil jogar um jogo assim, ser avisado só nas últimas horas. E, bom, jogou muito bem, um jogo bem pegado e a gente saiu com a vitória e fico feliz por isso. Romero, você já marcou 30 gols na Neoquímica Arena, né? Tá um golzinho de alcançar o Roger Guedes. Esse aqui foi o gol mais bonito que você já marcou com a camisa do Corinthians? É um dos mais bonitos, né? Falei agora há pouco que teve um gol também contra a Cobressal que gostei bastante, né? Na Libertadores. Mas com certeza um dos gols mais bonitos da minha carreira, não só aqui no Corinthians. E tomara que conquiste mais gol aqui na Arena, né? Que possa marcar mais gol. Mas eu não me ligo muito nessa estadística de ser o artilheiro aqui da Arena. O que mais quero é ajudar o time, né, de ganhar títulos. Já falei numa entrevista sobre isso, né, deixaria tudo meu gol para conquistar título e tomara que esse ano a gente possa escrever uma nova história aqui. O que chamou a atenção hoje foi a sua participação. Além do golaço, você, como sempre, ajudou muito. Voltando para marcar, irritando o adversário, deu 2 chapéus, o adversário ganhou um amarelo, depois você recebeu o cartão reclamando com o juiz, enfim, você fez de tudo na partida. E chamou atenção porque é apenas o primeiro jogo, parece que você está em meio de temporada. O que você faz para chegar, iniciar uma temporada tão bem assim, fisicamente, participativo? A vontade de estar com essa camisa, né? Aqui no Corinthians você tem que deixar sempre tudo, né? Estando bem, fisicamente, estando mal. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Sempre a gente, entre nós, fala sobre isso, que com a atitude a gente não negocia. Tem que deixar sempre em campo, depois com a bola a gente pode errar, é normal, pelo início de campeonato. Mas a gente, não só eu, acho que todo mundo tentou ajudar, né? Na marcação, eu vi o Matias correndo bastante, todo mundo, né? O time inteiro se doou hoje para sair com a vitória. E quando a gente escuta o presidente falando que está atrás de 3 atacantes, um centroavante, mais 2 beirados, isso te incomoda de alguma maneira ou tudo tranquilo para você? Eles que vão ter que provar o valor deles aqui, é isso? Pode vir todo mundo, não tem problema. Que venha para ajudar, né? Eu sou corintiano, né? Eu quero título, não tem problema se eu fico jogando, não, mas eu quero ganhar títulos. Tá certo. Valeu. Tá aí. Tá aí, Garrafa. Ángel Romero, então, autor do gol da vitória do Corinthians hoje aqui. Como vocês viram, né? Romero é isso aí. Sempre muito simples, fácil de falar, aguerrido, a cara do Corinthians. E, ó, terminou o ano do jeito que começou, sendo o cara do time.
Então, o Salazar, ele traz, o Romero, ele traz uma questão que é importante de colocar para vocês, né? O Romero terminou como personagem do Corinthians e começa o ano como personagem. Isso é bom, ruim ou preocupante? Isso é muito bom, é lógico que é bom. Até porque o que o Romero hoje tem é a confiança do treinador. Mas não é muito pouco, o Paulo? Romero, quando chegou no Corinthians, estava irreconhecível. Quando o Mano chega, começa a dar moral pro jogador, né, Diogo? Aí não é atacante, jogador. Quando você começa a ter moral e o treinador começa a dar moral pra você, você cresce. E o Romero, no final, com o Mano, cresceu. Por mais que toda a equipe estava mal, ele cresceu. Então, hoje, o Romero... Individualmente, Paulinho, desculpa te interromper. Individualmente, concordo com o amigo. Mas eu tô pensando no todo. Não. O preocupante é, se o Corinthians terminou um ano fugindo do rebaixamento, tendo o Romero como destaque, começa como o Romero sendo destaque, não é preocupante no fato de precisar... Não pelo Romero, no fato de entender que o Corinthians precisa de algo mais pro Yuri Alberto jogar, pro próprio Romero jogar. Eu acho que é muito pouco. Você tem que valorizar o jogador, o trabalho do jogador. E hoje ele tá despontando. É lógico que o Corinthians hoje precisa de atacantes. Ele mesmo sabe disso. E os jogadores que chegaram vão ter que provar. Tem que chegar gente. Como eu sempre falei aqui, que o Yuri Alberto precisa de um atacante de peso na cola dele. Pra ele começar a fazer alguma coisa. Veja bem, o jogador, o Rafa, veja bem. Você falou duas coisas aí distintas, né? A individualidade do Romero e o coletivo pra temporada. Que, lógico, é sempre importante, as duas coisas estão ligadas. Veja bem, o Romero, como o jogador disse, o treinador disse assim, ó, você é o titular absoluto do meu time. Porra, a confiança dele vai lá em cima. No individual tá tudo certo, ótimo. Tá tudo beleza. Agora, no coletivo já é uma outra situação. Essa é a questão que eu quero Até jogar pra porque vocês. o Corinthians hoje carece de um meia de criação. Não tem mais o Renato Augusto. O Rojas hoje, ele não jogou. Independente ele entrou em campo? Então, independente da falta de ritmo do jogo, ele não jogou bem, quer dizer, tanto é que foi substituído. Então, acho que o ataque do Corinthians, o Yuri Alberto, o Romero e o Wesley, o Mosquito que entrou no segundo tempo, são jogadores que precisam o quê? De um meia que deu aquele passe definitivo, que chega com qualidade. E o Corinthians ainda não tem esse jogador. Lógico, o Garro vai estrear, todo mundo espera que ele, né, seja esse jogador, diferente do Rojas, que hoje ele só tocou de lado, aquela coisa toda. Mesmo na estreia, mesmo sendo sem falta de ritmo, sem ritmo de jogo, não dá pra você jogar mais ou menos. Entendi o que você falou. A questão é o seguinte, o Romero, só o retrospecto dele, por mais que ele tenha tido grandes partidas como foi hoje... Você não entendeu nada, ele quer cornetar. Não, conheço o Garrafa. Ele quer cornetar. Entendi. Não, senhor. O Eduardo Afonso está com uma visão, normal. Ele quer confusão. É claro que ele não vai falar assim, pô, o Corinthians vai ser o Romero em 2024. Isso. É claro. Se você depender disso, não vai acontecer. Vai terminar que nem no ano passado. Eu quero preservar o senhor, inclusive. Pode continuar. Eu quero preservar o senhor. Depois o senhor vem chorar, que o Corinthians está ruim. Eu tô querendo melhorar esse time. Agora vê pelo ponto positivo. O Romero terminou bem e começou bem. E isso talvez não acontecesse há muito tempo, né? Verdade. E tiveram 15 dias, volto a dizer, de treinamento. Que nem vocês comentaram da distância do Maicon com o Ranieri. Quantos treinos eles fizeram para eles saberem onde vai estar um, vai estar outro? Quantos? 3, 4? Então não dá para cobrar, Garrafa. Então... Eu fiquei preocupado só com a bola aérea. Por mais que vocês tenham elogiado o Félix Torres, o Guarani só chegou em bola aérea e ganhou quase todas no ataque. Não, veja bem, todas. Eu não elogiei o Félix Torres. Até porque a gente tem que, Edu, a gente tem que fazer o quê? Uma estreia de campeonato, os grandes de São Paulo, a gente não pode cobrar de desempenho. Até porque é uma estreia. Então tudo na estreia, a gente tem que ter paciência. Tudo na estreia dá para encaixar. Falta de ritmo de jogo, falta de entrosamento, até porque se estreia 3 jogadores que nunca jogaram no Corinthians, quer dizer, o time vai sofrer, esses jogadores vão sofrer porque não tem um tal do entrosamento. Então, ao longo do Paulistão, aí depois de 5 jogos, a gente já pode cobrar um desempenho melhor dos times grandes de São Paulo. Então essa estreia não conta. Não, e como sim, cobrança conta de moral. Exatamente. Conta como vitória, beleza. Tá. Então, Michele, então acho que 5 jogos depois, aí dá pra cobrar. Olha só, já tá em ritmo de jogo, quero ver como é que ele... Até porque tem outras estreias pra fazer, né? O Palácios, o Garro, eles não estrearam ainda, né? Então tem que ver como é que vai ser o comportamento deles
ao longo do campeonato. Agora, Diogo, foi tocado na mesa um assunto importante, que é essa qualidade para que chegue no atacante. Eu tô cansado de ver, o ano passado a gente viu o Yuri Alberto às vezes jogar no meio campo, ter que buscar jogo lá atrás, correr, marcar, tal. A bola não chega nesses atacantes. A importância de ter esse homem que pensa, o Corinthians, ele ainda tem o Garro, daqui a pouco eu quero saber a situação do Garro com o Thiago Salazar, porque o Corinthians tinha tudo acertado com o Tadjeres, mas acertou e não assinou? Não entendo. Aí na hora de vir o documento, se não pagar mais uma parcela, eu não libero. Eu entendo quando você vai comprar, tu tem que assinar o que combinou, não pode ser no fio do bigode. O Salazar vai falar sobre o Garro. Mas então, aí você não tem o Garro, aí põe o Matias Rojas. Aí começou um ano, né? Eu liguei Paulo Sérgio, falei, Paulinho, sei lá, acho que vai. Matias Rojas, 10, acho que hoje o negócio vai engrenar. Mas, pô, esse cara é um sono. Se colocar um sofá, ele dorme, velho. Não é possível. Por que você começou o ano assim? Mas não é. Espera umas 4, 5 rodadas pra depois você Eu tô assim pra tentar acordar ele, pra te ajudar. Não, calma, ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas não faz. Já entrou o din-din na conta, já tá beleza. Não basta saber, tá lembrando o diretor, não basta saber, tem que fazer. Ô, Diogo... Vai fazer. A gente espera muito desse Matias Rojas, mas até agora não disse a que veio. Eu achei que ele estava ainda no aeroporto, desembarcando. Tô exagerando? Bom, acompanhei quando ele chegou no Corinthians, chegou muito bem, pega muito bem na bola, né, de fora da área. Eu acho que o Matias Rojas, ele é mais aquele meia, um ponta que vai pro meio, não é isso? Ele não é parecido com o Renato Augusto. O Renato Augusto é mais centralizado. Sim. Ele vem da direita pro meio, como o Miller falou. Para os atacantes é muito importante ter esse meia, ter essa aproximação. Em relação ao Romero, ao Garro, que você comentou, eu acho que é assim, eu acho que é sempre positivo. Claro. O cara começar assim, ele já vem bem o ano passado, acho que isso é um ganho pro Corinthians e pro treinador. Quanto mais jogadores você ter confiança, o jogador é confiança. Acho que se ele é bom ou ruim, ele com confiança, ele faz coisas até ele mesmo depois vai falar assim, como eu fiz isso? É tipo mais ou menos o que aconteceu no gol. Quando ele chegar em casa, ele vai se assustar, Diogo? Não, mas é confiança, é aqui cabeça, mental. Claro. Então, se o cara tá bem, acho que isso é um ganho pro Corinthians e pro treinador. Agora, sabe o que acontece, Garrafa? Por exemplo, as duas jogadas perigosas do Corinthians, inclusive a que resultou no gol do Romero, começou nos pés do Ranieri. Sim. Não começou nos pés do Rojas. O Ranieri dá um passe pro garoto que ele deu cortando aquela linha ali. Exatamente, que a gente... O Ranieri que chegou ontem. Saiu o gol ali. É isso que eu tô falando. Acho que o que falta um pouco do Rojas, não só de agora, no passado... É desembarcar em São Paulo. Atitude, agressividade, ter confiança no seu futebol, porque ele tem talento. Tem. É um bom jogador. É isso que demonstra, mas até agora não demonstrou jogando. Todo mundo aqui, os 3 já jogaram fora do país. Já deu tempo pra ele chamar essa responsa com 5 meses? Poxa, ele vai ficar até quando no Corinthians? Acho que dá, porque nós brasileiros somos muito receptivos. Acho que essa é a parte da adaptação. Ô, Edu, acho que a gente é o menor sofre mais do que ele sofre aqui. Vai lá fora, fica 5 meses sem fazer um golzinho, sem fazer nada. Por isso que eu perguntei pra vocês. 2, 3 meses tá de volta, até pra não dizer que eu tô pegando no pé do Romero, não, jamais. O Paulo não entendeu. Eu falei que você se preocupava no aspecto coletivo do Corinthians. O cara ficou em casa, de jogar toda... Quer ver como eu não tô pegando no pé dele? Até pra não jogar toda a responsabilidade em cima dele. O Corinthians precisa de mais peças. Vamos colocar aqui, porque surgiu, quando sai o gol do Romero, na redação hoje, um golaço, o Chico Lang subiu mesmo na mesa, gritou. Aí nós temos santistas na nossa redação, palmeirenses, são paulinos. E aí a galera, o gol do Otero foi mais bonito, virou um fuzuê a redação. E aí o diretor, já tá com o programa pronto, aparece o chato do Garrafa. Vamos fazer qual foi o gol mais bonito? Coloca na tela então o gol do Santos, do Otero ontem contra o Botafogo, um belo gol, e o gol do Romero. Qual foi o gol mais bonito entre esses dois golaços no Campeonato Paulista, Fini? Tá aí, ó. Santos. Olha o Otero, ele faz o giro, gol difícil, hein, gente? Paulinho, fala desse gol aí. Não, golaço. Ele mata no peito, ele dá um giro ali e surpreende até o goleirão, o zagueiro. Aí, ó, agora esse lance, ó, tudo de primeira, ó, tudo de primeira. Ó, tudo de primeira. Rapaz. Então, pra mim, o gol do Romero foi mais bonito. Eu nem tinha pedido voto, mas também... Já desde o início. Você falou, o gol mais bonito é de quem? Calma. Calma vou votar, calma. Calma não. O senhor mantenha-se calmo. Põe de novo o gol... Se você em casa está em dúvida, hashtag Mesa Redonda, põe o gol do Otero e o gol do Romero, filho. Eu vou dar uma rápida passada. O Salazar tá lá na Neoquímica Arena. Vamos lá. Mais uma vez. Dá uma olhada. Domina.
O zagueiro pensa... Ô, Miller, o zagueiro pensa que ele vem pelo lado esquerdo, ele faz o giro ao contrário, um gol de dificuldade. O zagueiro tá correndo olhando só para um lado. Zagueiro fraco. Ué. Michele, pra você, o Miller vai votar. Pra você, qual foi o gol mais bonito? Esse do Romero, Corinthians, ou do Otero, do Santos? Eu gostei muito do gol do Romero. Gostei demais. E os telespectadores aqui tá dando Romero também, ó. Félix Torres, um monstro. Ranieri, bom jogador. E Yuri Alberto, como sempre, só enganando, diz o Francisco José Kulaife. E o Tonho Louco tá falando, Garrafa, que você Quem? só... O Tonho Louco. Fala, Tonhão, beleza? Falou que você só critica o Timão. Isso aí, ó, tá vendo? Então não sou Você tá louco, Tonhão? Brincadeira. Tonho, você tá maluco, Brincadeira, Orienta, tá maluco? irmão, Tá tudo orienta. maluco, você tá certo. Ô, Michele, fala pro Tonhão. É pra você propor solução em vez de criticar. Michele, fala pro Tonhão. Ô, Tonhão. Que quem que manda colocar o hino do Corinthians aqui? O Paulo ou o Garrafa? É o Garrafa. Tá vendo? Então, pra Michele, Romero, Paulinho, Romero, Miller. Romero, acho que os dois gols tiveram um nível de dificuldade muito grande. Sim. Acho que os dois gols é puro improviso. Isso. Então, pra mim, os dois foram bonitos. Dos dois, tem que escolher o Miller. Um só? Romero, jogador. Olha que negócio, né? Se você fechar o olho, qualquer que você escolher tá de bom tamanho. Tá bom. Otero. Então, temos 2 votos para Romero, 1 para o Otero. Diogo, para você? Pra mim foi do Romero, pela parte coletiva. Do Otero foi muito difícil, assim. Sim. Ele pegar na bola, esse giro que ele deu foi muito até mais difícil do que o do Romero. Mas, porém, a parte coletiva do Corinthians saiu muito bonito. Pela jogada, né? Pela jogada. Ou seja, então o Romero vai se impressionar mais quando chegar em casa do que o Otero. Eduardo Afonso, para você, Edu? 2 golaços, plasticamente falando, você olha, golaços pela jogada, rapidez, habilidade, mas a jogada completa, da bola saindo do lançamento do Ranieri, passando num corta-luz, chegando no Fagner, e o Fagner cruzando com a mão, para mim, Romero. Só quero destacar, puxar a sardinha. Depois veja o gol do Giovanni Augusto, que definiu o gol da Luz, ele entra nessa briga, hein? Ih, rapaz! Entra nessa briga. O meu voto... Ô, Gava, você tem que ver o seguinte, o Otero, ele tá totalmente de costas. Isso. O Romero, ele tá de lado. Ele tá de costas. Eu não tinha pensado nisso. Tá totalmente Você de costas. Totalmente. Acho que você convenceu o Garrafa. Acho que você convenceu o Tava Garrafa. com o voto definido. Meu voto tava, peguei a marginal, ó. Peguei a marginal e segui. Tá vendo? Marginal, passei o Canindé. Não é porque você falou que tá de costas. Paulinho. É que ele já ia votar no... Não, Paulinho. Por causa do Romero. Paulinho, presta atenção, Paulinho. Peguei meu voto, marginal. Ponte das Bandeiras, ó. Passei Canindé, dei aquele salve, tô indo direto pra votar no Corinthians. Mas aí vem o craque, o jogador. Ele me atenta e o cara tava de costas. Totalmente. Então meu voto é pro Otero, mas mesmo assim deu o Romero. Chico Lang, cadê Chico? Grita aí, pra quem foi mais bonito? Do Otero, né, Chico? Romero! Pergunta pro pessoal ali, ó. Da deu nossa Romero. produção ali. Zé. Romero. Quem mais tá por aí? O Gui? Otero. Vai dormir, vá. É lógico. Deu Romero, gente. Deu Romero. Bom, agora o Salazar, terminando a partida, ele pegou a galera ali naquela saída, né? Pra saber o que o torcedor achou da estreia do Corinthians e também do caso Veríssimo. Pois não, Salazar, como é que tava a galera corintiana na Neoquímica Arena assim que o árbitro apitou? Fim de jogo, Corinthians 1, Guarani 0. E assim terminou o primeiro jogo do Corinthians na temporada 2024. Foi sofrido, mas o Corinthians conseguiu vencer o Guarani por 1-0 aqui na Neoquímica Arena, graças a um golaço de Romero marcado ainda no primeiro tempo. Então, bora lá ouvir o que a torcida achou desse primeiro jogo do Timão. Vamos lá, amigo, vem cá rapidinho. O que você achou da estreia do Corinthians? Foi muito boa aí, 3 pontos e vai Corinthians. Valeu, vem cá, amigo. O que você achou da estreia do Corinthians? Dá pra melhorar um pouquinho aí, mas foi muito boa, pai. Foi boa, gostou? Vamos falar então com o senhor aqui que viu um pouquinho mais o Corinthians. Todo dia acompanho você. Muito obrigado. Fala pra gente então aqui no Mesa Redonda o que você achou da estreia do Corinthians. Mal. Gostou? Não. Não gostou? Não.
Por que você não gostou? Falta de conjunto, uma série de coisas que tem que melhorar muito. Não é primeiro jogo, né? Não, aí eu já falei sobre isso. Mas poderá melhorar, mas tem que melhorar, né? É isso aí. Tá bom, muito galera? obrigado. Bom, agora a gente vai ouvir a galera sobre uma outra situação. Lucas Veríssimo estava preparado para entrar em campo aqui, seria titular inclusive, mas de repente recebeu uma proposta do futebol do Catar com um salário mais do que o dobro do que ele ganha aqui, resolveu aceitar. O problema é que a diretoria falava como uma certeza, uma garantia de que Lucas Veríssimo ia ficar. E depois disso tudo a gente descobriu que, na verdade, eles ainda não tinham assinado o contrato. Ficou uma situação estranha. Vamos ouvir a galera? Então vamos ouvir a galera. Vem cá, amigo. Vamos lá no improviso aqui. Situação do Lucas Veríssimo. A gente achava que o contrato estava assinado, não estava. O jogador preferiu ganhar mais em outro lugar. O que você achou disso tudo? Rapidinho pra gente. O problema é o Lucas Veríssimo, Pitombeira, sempre dando essas aprontadas com o Corinthians. É inaceitável para nós, né? Agora também o contrato estava assinado, não estava, porque deixou para depois. A gente não sabe da verdade, né? Tá certo. Estamos vendidos. Tá certo. Obrigado. Vem cá, meu amigo. O Augusto Salazar. Fala aqui rapidinho. Lucas Veríssimo, essa situação. Te achava que o contrato estava assinado, mas não estava, o jogador preferiu ir embora. O que você achou disso tudo? É uma trairagem, né? Queimou uma inscrição, né? Mas Corinthians é maior que tudo. E o nosso presidente tá mostrando aí a força nossa. Boa, perfeito. Vem cá, vamos ouvir mais um? Vamos ouvir mais um. Vem cá, a gente ouviu uma mulher, só falamos com homem, poxa. Situação do Lucas Veríssimo, a gente está discutindo isso. Todo mundo achava que tinha contrato assinado, mas não tinha, o jogador preferiu ir embora. O que você achou disso tudo? Achei bom. Você gostou dele ter ido embora? Gostei. Tá certo. É isso daí, então. Corinthians venceu aqui na estreia do Paulistão 1-0 sobre o Guarani. E a gente aqui vai ouvir a voz da Fiel, a voz do povo. Vai, Garrafa! Obrigado, Salazar. O presidente Augusto Melo há pouco falou sobre o caso do Veríssimo lá na Neoquímica Arena. Mas quando ontem vem a informação do jogador que tinha contrato até a metade do ano, mas o Melo, na coletiva de posse, já anunciava que havia uma renovação, um acerto com o Benfica e uma renovação com o Veríssimo, e todos nós quase, durante o Gazeta Esportiva, a mídia de um modo geral, falando que a principal contratação do Corinthians era o Veríssimo por mais 3 anos. Né? O Melo, ele confirma essa contratação. Aí depois, na apresentação do patrocinador do Corinthians, olha que constrangedor, e eu peço muito a sua atenção, fique de olho na expressão do Lucas Veríssimo, que estava ali na fala do presidente, quando o presidente fala que quer ficar com o Veríssimo, olha o Veríssimo, como ele fica meio que inibido. Será que foi impressão minha? Acompanhe só o presidente Augusto Melo na coletiva semana passada, na apresentação do patrocinador. Vamos ver. O Lucas Veríssimo que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. Podia até ter soltado um pouquinho mais, porque ele abaixa a cabeça, gente. E assim, uma contratação dessa não é da noite pro dia. Exato. Né? Ele não estava treinando na sexta-feira, apareceu um cara e falou: ô, vamos jogar no Catar? Tipo catadão de final de semana? Ah, no Catar? O cara morar no Catar, né, velho? Não vai morar em Paris, é no Catar. Isso não é da noite pro dia. Então a diretoria corintiana, que tinha um contrato desde o dia 4 de janeiro... Esse contrato já estava na mão do Pitombeira, Perfeito. já estava na mão com o jogador. Então praticamente estava tudo acertado. Só que o Pitombeira também já sabia da proposta do Catar. Menos o presidente do Corinthians. Então, mas pô, como que você vai adivinhar? Mas se você tá aqui com o jogador todo dia, conversando com o jogador todo dia, e ele dando sinal que vai ficar, como que você vai adivinhar? Porque no futebol... Uma hora da outra, Paulo, o cara muda de ideia. Paulo, não pode ser assim. porque no futebol não tem fio do bigode. É no papel. Infelizmente. Então, pra mim, esse foi um erro da diretoria do Corinthians. Sim, Rafa, você só deve confirmar uma contratação quando você paga e assina. Claro. Agora, acho que o erro da diretoria do Corinthians foi essa. Foi esse erro, perdão. Olha, anunciou, mas não assinou. Exato. E futebol, nas janelas, quando se abre janeiro, meio do ano, o futebol é muito dinâmico. Muito, muito dinâmico. Ele se resolve hoje no WhatsApp. As contratações hoje são assim. Não é o e-mail somente, não. E outra, nós estamos falando de um clube
como o Benfica, um dos mais importantes, mais ricos da Europa. Então, o brasileiro que não tem a ideia do que é o Benfica como clube. O jogador... A estrutura maravilhosa. Agora, eu acho que o erro da diretoria, para resumir, foi esse. Não ter assinado e pago. Não, e eu até concordo com isso, mas vai muito do caráter do atleta. Vai muito do caráter do atleta. Se você deu a sua palavra, vai até o final, irmão. Quando eu saí da Roma e recebi a proposta do Bayern de Munique, para receber 2 vezes mais que eu estava na Roma, eu apertei a mão do Rummenigge, do Beckenbauer, e acertei o contrato com os caras. 10 dias depois chega uma proposta 2 vezes mais do Borussia Dortmund, mas eu tinha me apalavrado. Ok. Eu tinha me apalavrado. Mas Paulo, você acha que o jogador... Mas isso é caráter, cara. Mas será que do jogador... Isso é caráter. Ou se o jogador deu carta branca pro empresário e aí o empresário definiu? Mas não pode. Quem toma conta da vida do cara? É o jogador. Não. Lógico que é. Lógico que é. O jogador chega pro empresário e ele transfere a responsabilidade. Sim, eles estão em sintonia. Não, tudo bem. Eu acho que cabe um pouco de culpa para todo mundo. E aí o Diogo, com o lado mais empresarial da situação, pode nos falar. Porque, na verdade, o Veríssimo estava no mercado. Quando não tem essa assinatura de contrato, o Corinthians deixou o jogador no mercado. Ou eu estou equivocado na minha leitura, Diogo? Então, como o Miller falou, hoje em dia é tudo muito rápido, pelo WhatsApp mesmo, você resolve coisas assim, 1 hora, 2 horas, Sim. Você já tem ali a proposta feita e o jogador assina. Assim, pela parte administrativa do Corinthians, falar é complicado porque a gente realmente não sabe o que aconteceu a fundo. Exato. Pela parte do jogador, eu acho que é assim. É complicado também porque o jogador tem as suas necessidades. A gente não sabe da individualidade dele, do que ele precisa, do que ele tem como plano de carreira. Então, assim, vai muito dele, do que ele quer para o futuro dele. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é esposa, mãe, sei lá, enfim. Até pela segurança, às vezes a vontade dele era ficar no Corinthians, mas no contexto geral da parte da família, ele preferiu ir para o Catar. Então isso é uma coisa muito individual. É difícil até você falar nessa parte. Igual eu falei da parte administrativa, não dá para saber a fundo realmente. Só uma pergunta. Se o jogador é apalavrado com o presidente, você como empresário, você chega e fala assim, e aí? Você apalavrou com o presidente? Não, o jogador, a decisão é do jogador. Não é? Final... Ok. Aí, mais tarde, você chega pro jogador e fala, ó, tem uma outra proposta aí, o que você acha? Paulo, você é do mundo do futebol, Paulinho. Você sabe como é que a coisa funciona. Você sabe não, nessa história, não dá. Contrato de milhões na palavra, não dá. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, na minha época foi completamente diferente. Infelizmente, nos dias de hoje, é isso daí. Você tem que assinar, mas nesse caso, é muito do caralho do nesse caso atleta. tem um quarto participante. Você tem o lado do jogador, do Corinthians e do clube do Catar. Você tem o Benfica. Sim. Então me parece pouco provável que o Corinthians não tivesse ciência, pelo menos do Benfica, de que havia um outro time querendo contratar o Lucas Veríssimo. O Corinthians deixou o jogador no mercado e não assinou o contrato. E pior que isso, o Corinthians inscreveu o Lucas Veríssimo e o Corinthians, a partir de agora, ele fica com um jogador a menos. Não perde a vaga. Ele, nesse momento, perde. Para esse momento, perde sim, Paulo. Eu falei com o Rubão agora, o Rubão falou que não. Salazar. Que dá pra tanto. O Rubão falou pra ele que tudo não. Bem. O Salazar traz a informação sobre essa vaga, que todo mundo falou, que o Corinthians, nesse momento, acho que no primeiro momento, o Corinthians fica com um jogador a menos. O Paulo tá trazendo uma outra informação. E eu queria a palavra pra gente fechar, porque eu tenho que ir pro São Paulo, gente. Palmeiras, ainda tem Santos, a posição, o presidente Augusto Melo aí na Neoquímica Arena falou sobre o tema e só para fechar, Salazar, no seu encerramento falar sobre a situação do Garro, se ele poderá ficar à disposição na próxima semana, sobre se o Corinthians perde ou não uma vaga e eu gostaria que você trouxesse o presidente pra gente, estamos apertadíssimo aqui, Salazar. Vamos lá, Garrafa, vou tentar ser breve. O Mano Menezes falou aqui com muito entusiasmo sobre o Garro, pelo jeito ele entende que esse é o jogador cerebral do Corinthians. Segundo o Mano Menezes, muito provavelmente na quarta-feira contra o Ituano fora de casa, o Garro já deve estar à disposição, a gente vai ter que aguardar. Sobre a lista A do Corinthians, sim, o Corinthians perde um jogador
que poderia ser inscrito na lista A. O Corinthians vai ficar com um jogador a menos, com a possibilidade de número geral ali de inscrições. E o terceiro que você me falou agora sobre o Augusto Melo, ele falou rapidamente aqui com a imprensa hoje, admitiu que não vai mais anunciar ninguém se não tiver com o contrato assinado, porque vamos lembrar, ele teve um probleminha desse com o Torres, teve um probleminha desse com o Veríssimo agora, teve também com o Garro, o presidente do Tadieres chegou a desmenti-lo ali, enfim, aprendeu pelo jeito, vai esperar assinar para depois anunciar. E tem uma questão aí, eu vou passar para vocês ouvirem o Augusto Melo, porque muito está se falando sobre o Lucas Veríssimo não ter assinado, mas a negociação do Corinthians é com o Benfica. E eu perguntei para o Augusto, o Corinthians assinou o contrato para trazer, para garantir o Veríssimo aqui, porque segundo o jornal A Bola lá de Portugal, o Benfica ficou esperando até a metade de janeiro, o Corinthians não enviou o contrato assinado e por isso que negociou o Veríssimo com o jogador do Catar. Perguntei para o Augusto, por que o Corinthians não enviou o contrato para o Benfica assinado? Eu passo a bola para vocês ouvirem o presidente do Corinthians, Garrafa. A gente leu no jornal A Bola de Portugal que o Benfica aguardava até a metade de janeiro um contrato assinado pelo Corinthians, que segundo eles não chegou lá e por isso que eles resolveram fazer a contratação, a venda junto ao time do Catar. Eu queria te perguntar, né? A gente tem falado muito dessa situação do contrato que estava disponível para o Veríssimo assinar, não foi assinado. A questão do Corinthians, não com o Veríssimo, a questão do Corinthians com o Benfica, ela estava assinada pelo Corinthians? Não, eles não assinaram, a gente estava aguardando eles assinarem e dizendo que ia assinar, estava tudo certo com o atleta. É tanto que a proposta que o Benfica teve era igual a nossa. Ou se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões. Só estava uma diferença de salário, nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. O Corinthians não tem condições de pagar. Tem condições? Até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E de repente aumentaram mais 1 milhão de euros. Então tem muita conversa fiada, tem muita coisa, muita história aí que está meio atravessada. Ao contrário, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta deles, eles mandarem para a gente e de repente começou, não vem, e a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. O Corinthians não tinha assinado nada com o Benfica? Não, a gente está esperando primeiro eles assinarem. É primeiro eles que tem que mandar para eles. O contrato veio, nós mandamos o contrato para eles assinarem, tinham algumas cláusulas que eles não aceitavam, e aí voltou para eles. E dentro disso começou a enrolação, e a gente cobrando, aí o atleta tudo certo. E, ou seja, o atleta ele tem contrato até junho. Isso é um contrato feito da gestão passada que a gente está tentando consertar. Não vai existir mais tipo de contrato no Corinthians. O Corinthians mudou, é uma nova gestão, chega. Não vai mais ser usado de intermediário. E nós não vamos ficar entrando nesse leilão. Quem quer jogar no Corinthians, que jogue. Quem não quer, deixa o Corinthians em paz. Tá aí, gente. Então tinha o contrato até já no dia 4. Isso é claro. E o jogador não assina. Se o jogador não assina, como é que você inscreve o jogador? O Corinthians sabe que nessa parte, você pode falar de má fé de procurador, da opção do jogador. Eu acho que não. Ele é profissional, joga onde ele quiser. Eu penso assim, né? Já que ele tinha a possibilidade, ele não cometeu nenhuma irregularidade. Talvez ali na palavra, eu concordo com o Paulo, mas é uma coisa lá que a gente não sabe o que eles tinham acordado. Ele estava livre no mercado. O contrato não estava na mesa. O contrato estava na mesa para assinar. O contrato não chega. Mão se você não assina o contrato, você não quer jogar, pô. O poder dos direitos do Lucas Veríssimo, em outras palavras, como o presidente acabou de falar, era do Benfica até então. Não era do Corinthians. Se o Benfica não assinou o contrato, o Corinthians estava somente intermediário mesmo. Era uma passagem do Lucas Veríssimo. E outra, quando se abre a janela, a possibilidade do jogador ir da noite pro dia, Edu, é muito grande. Não dá para competir com o futebol internacional. O presidente falou isso. Exatamente. O Benfica não assinou. Os caras ofereceram 1 milhão a mais de euros. O Lucas Veríssimo pertence até então, estava pertencendo ao Benfica. E o Benfica negociou. Mas é aí que eu acho que é o erro, porque se pertencer ao Benfica, o Corinthians, o presidente não poderia, mesmo tendo a palavra, ter anunciado o jogador. Ele foi iludido. Sim, a diretoria do Corinthians foi na boa fé, Paulo. Na boa fé, mas não pode. Futebol não tem boa fé, papel. Estamos falando de milhões de dólares. É muita grana. Eu entendo. O futebol é assim, é lamentável, mas é assim. E como o próprio presidente falou, são situações que essa nova gestão vai aprender com o tempo. Vai aprender para não cometer mais esses mesmos erros de anunciar, de confiar.
Então as coisas vão ter que mudar. Pra gente encerrar e o Salazar dar boa noite lá na Neoquímica Arena. Salazar, como fica o Corinthians sem o Veríssimo? Quais são as opções que ele tem? E o Corinthians vai ao mercado em busca de um novo zagueiro? Um resumo rápido pra gente, Salazar, por gentileza. Só para esclarecer para vocês, vai muito de acordo com o que o Miller falou aí. O Corinthians alega que o Veríssimo não tinha assinado, mas essa informação sobre o Benfica, ela é importantíssima. O jogador, ele não assina enquanto os clubes não se entenderem. Então, se ainda tinha uma pendência entre Corinthians e Benfica, o Veríssimo não tem como assinar nada. É isso que a gente tem que se atentar. O Corinthians agora pega quarta-feira o Ituano lá no estádio Novelli Júnior, em Itu, 7h30 da noite. Aqui sobre o elenco, você me perguntou, a prioridade não é trazer outro zagueiro. O Corinthians contratou também o Gustavo Henrique, que está recuperando a forma física. A princípio, o foco agora é em contratar atacantes, um centroavante, 2 atacantes e talvez até mais um meia atacante. Essa é a prioridade porque o Corinthians contratou o Torres, o Gustavo Henrique e o Raul Gustavo também voltou. Não foi inscrito inicialmente, começou a treinar agora, recuperado de lesão, mas também voltou. O foco, então, agora das contratações lá no ataque, Garrafa. Tá certo, Salazar, obrigado. A sua participação muito importante aqui no Mesa Redonda, com essas informações ao vivo da Neoquímica Arena, agradecendo a toda a equipe também de externa aí com o nosso Thiago Salazar, encerrando os trabalhos deles lá na Neoquímica Arena. E pra gente seguir para São Paulo, tem Palmeiras, tem Santos, tem muita coisa pra gente falar. O Chico Lang vai dar uma rápida passada pelo Corinthians. Gostou do que viu, Chico? Bem, meus amigos, essa vitória do Corinthians 1-0 sobre o Guarani na Neoquímica Arena, na estreia do Campeonato Paulista, se deve a um homem, Mano Menezes. Mano Menezes armou uma retranca depois que fez o gol, que não passava nem pensamento. E foi assim que o Corinthians conseguiu o seu primeiro sucesso no campeonato. Olha, você vai criticar, mas jogou na retranca, mas é isso que ele tinha que fazer, porque o time ainda está desentrosado, ainda não tem o elenco completo e vai precisar de reforços, sem dúvida nenhuma, no decorrer do campeonato. Por isso a vitória do Corinthians foi merecida, foi suada, foi rasgada, do jeito que a Fiel gosta. Se esse foi uma amostra, ou se essa foi uma amostra do que vai ser daqui para frente, eu gostei e tenho dito. Beleza, Chicão, tá certo. Valeu pelo resultado, campainha tocando. É você que está em casa nos acompanhando que tem que ficar atento porque tem presentes, não é isso, Michele? Tem presente. Saindo a camisa do São Paulo, tamanho G. Obrigada, New Balance, que mandou essa camisa linda do São Paulo. Vai para o Rodrigo Santos de Oliveira. E a gente ainda tem mais um presentão. Olha só, é a camisa do Ibrachina FC, junto com essa bola linda da Topper, que a loja Gol de Placa, @loja Gol de Placa, lá de Santo André, mandou pra gente. Então ainda tem esse presentão para você ganhar. Viu só? Então continua com a gente. Obrigado, Michele. E já mostramos a camisa do São Paulo, o Miller, o Zé Diniz, a galera tricolor. Garrafa, e o São Paulo do Carpini? E o São Paulo do Carpini? Na tela, 3-1 para cima do Santo André. Gostei. A noite de sábado foi de muitas estreias no São Paulo. Teve a primeira vez do novo uniforme, do Morumbi com o nome de Morumbis, de 3 dos recém-contratados jogando Ferreirinha, Luiz Gustavo e Eric, e também, é claro, é lógico, a imagem inédita do técnico Thiago Carpini ali, ó, à beira do campo, como treinador do tricolor. É um técnico novo, tem tudo para dar certo. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Tá muito confiante, hein? Não, estamos confiantes sim. Ele fez um bom trabalho e acho que vai dar certo. Estamos acreditando que ele vai fazer um bom trabalho. Esperamos que a temporada seja bem recheada de muitos títulos. Gostei do Carpini, vamos ver, né? Técnico novo aí, não tem muita experiência, mas eu acho que vai dar certo isso aí. Tem tudo para dar certo, cara. Vai dar bom. Confesso que eu arrepiei, assim, a gente fica até emocionado, os olhos enchem de lágrima, porque é um momento de muita satisfação, né? De uma conquista pessoal, profissional. Sem o Arboleda, o Rames e o Rafinha ainda poupados, o São Paulo encarou o Santo André com um time bastante diferente daquele que o torcedor já está acostumado. Mas foi um super titular da equipe quem chamou a responsa logo de cara no Morumbis. Aos 2 minutinhos de partida, o Lucas Moura foi derrubado dentro da área. Pênalti que o próprio camisa 7 bateu e converteu. 1-0 São Paulo.
que não foi apenas por causa desse gol aí que o Lucas Moura foi um dos personagens da partida aqui no Morumbis. Na última semana, ele deu uma entrevista dizendo que preferia atuar no meio de campo e não na ponta esquerda. Contra o Santo André, o camisa 7 atuou do lado esquerdo, só que do meio de campo e justamente no primeiro jogo oficial do técnico Thiago Carpini. Nós temos jogadores com capacidade de fazer mais de uma função e o Lucas é um dessas situações. Para a partida de hoje, a gente entendeu que ali seria uma situação que nós poderíamos ter um pouco de vantagem sobre o adversário. Em diversas alternativas a gente consegue usar, né, o Lucas, o Luciano, o Eric, talvez menos o Ferreira e o Wellington Rato, que aí são caras que bem habituados ao pé contrário. O Santo André, que não tinha absolutamente nada a ver com essa questão aí envolvendo o Lucas, chegou ao empate ainda no primeiro tempo. O Cléo Silva aproveitou um ótimo cruzamento do Zé Matheus e deixou tudo igual, 1-1. O São Paulo até poderia ter retomado a frente do placar com o Luciano depois dessa belíssima jogada do ataque são paulino. Mas se o camisa 10 perdeu essa primeira chance incrível, a segunda ele não perdoou. 2-1 e destaque pro bolão do Lucas. Aliás, mudou muito esse teu encaixe aí com o camisa 7, ô Luciano? Acho que não mudou muito, mudou a única coisa, a posição do Lucas, né? Que ele voltou a jogar na posição de origem dele, que ele foi vitorioso na Europa, né? O terceiro do São Paulo veio também antes do intervalo. O Diego Costa subiu mais alto que todo mundo e ainda contou com uma baita ajudinha do goleirão Luiz Daniel. 3-1 placar final para delírio dos mais de 45 mil São Paulinos no Morumbis. Eu brinco com meus companheiros que depois da Copa do Brasil eu fiquei de férias, né? Eu fiz gols, mas eu tava de férias ali, tava meio acomodado. E essa temporada aí eu espero que os frutos que eu treinei nas férias eu colho agora. Gente, uma chuva sábado, para quem não é daqui de São Paulo, uma chuva ontem à noite no Morumbi e o Morumbis, né? Morumbis lotado. O que não é novidade, mas é sempre bom ressaltar o carinho da torcida do São Paulo, está abraçando esse time de uma forma sensacional, estava muito bonito. Gostei do jogo, Miller, gostei do São Paulo. A gente vai discutir daqui a pouco se foi ou não foi pênalti, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão, mas foi um São Paulo numa expectativa de troca de treinador, com alguns reforços que não estrearam. O Carpini, ele acho que de forma inteligente manteve muito do Dorival, mexeu muito pouco, é aquela história do Saci, né? O diabo estava fazendo o Saci, de tanto enfeitar o Saci, arrancou a perna dele. Então o Carpini foi ao contrário, não, vou mexer o menos possível para dar, o Eduardo gosta, para dar sequência no São Paulo. Gostou do que viu ontem na estreia do Thiago Carpini do São Paulo? Gostei, sem dúvida nenhuma, o São Paulo estreou bem, né? Mereceu a vitória, poderia ter sido mais, né? Apesar da ruindade do adversário, a começar pelo goleiro, né? O Santo André é um time fraco, vai lutar para não cair. Com esse time que eu vi ontem, né? No decorrer do campeonato é outra coisa. Mas o São Paulo estreou bem, como você falou, o Carpini manteve a base, né? A defesa, a dupla de zaga não estava, né? Lógico, o Beraldo já foi embora, mas não estava a Arboleda, né? Que deve voltar na semana que vem. Mas ele manteve a base, o time jogou muito bem, o Lucas é o diferente do time, né? Mas de qualquer maneira, o São Paulo sempre no Morumbi, diante de 45 mil São Paulinos, venceu por 3 e poderia ter sido mais, como eu disse. Acho que para a estreia, como não dá para cobrar desempenho, o time jogou muito bem. Ô Diogo, manteve a base, como eu e o Emílio falamos, mas se você pegar, saíram Caio Paulista, saiu Beraldo, e ontem também não jogaram de titulares o Arboleda e o Rafinha. São 4 jogadores, é quase meio time, mas mantém a espinha dorsal. Para um técnico chegando agora, ainda com ótimo trabalho na última temporada, vice-campeão paulista com Água Santa, levou o Juventude à Série A, tirando o Juventude da zona de rebaixamento, mas não tem a casca que vocês, ex-jogadores, sabem que é necessário para se dirigir um grande clube, uma grande equipe. Vocês vestiram camisas pesadas. O Carpini me parece que foi muito bem na estreia, ou não? Não, ele é muito promissor e eu espero que ele vá muito bem. Ele é muito lúcido, muito tranquilo, né? Quando ele conversa, fala, a entrevista dele é muito boa. Espero que surja um novo treinador. Acho que precisa também, né, de novos jogadores, não, treinadores também. E eu acho que ele tem tudo para dar certo. Eu achei ele muito inteligente, fez, como você falou, ano passado com a Água Santa, Juventude.
Acho que ele tem tudo para dar certo, ele foi muito inteligente de manter o time, né? Acho que ele vai colocando as coisas dele aos poucos, acho que todo treinador tem isso, mas ele fez muito bem em manter essa espinha dorsal. Edu, é verdade que você está voltando de férias, você tirou quanto? 80 dias? 90. Mas você, obviamente, conhece bem os bastidores do São Paulo. O Carpini não era a bola da vez, mas o mercado acabou oferecendo o Carpini. E no formato que a diretoria do São Paulo tem, daquelas entrevistas, até que um dos argentinos não quis nem participar da entrevista com o Muricy e tal, caiu no nome do Carpini. Como é que está a ambientação daquilo que você está recebendo de informação e essa avaliação também dessa estreia do São Paulo na vitória com o Santo André? E o Miller toca num ponto importante, a fragilidade do adversário. Não tira o mérito do São Paulo, mas é importante colocar essa questão da fragilidade do adversário. E esse é um caso diferente do Corinthians, porque o Santo André está treinando há muito mais tempo do que o Guarani. Muito mais tempo. Então, esperava-se um pouco mais até de obstáculos para o São Paulo. E o São Paulo enfrentou, além de tudo, um campo pesado. Depois que ele fez 3-1, ele definiu o jogo. Até achei que o Carpini fosse poupar alguns jogadores, porque o São Paulo está pensando no início do Paulista, mas ele está com a cabeça no dia 4, no jogo contra o Palmeiras, que é já o primeiro desafio. E ele tem uma sequência que não é das mais fáceis, porque antes de pegar o Palmeiras tem o Corinthians. Então, já que você falou da sequência, eu vou te passar aqui. Ele tem Mirassol terça-feira, gente. É difícil, lá. São 450 km. Será que vai de voo fretado até Rio Preto? Provavelmente. Mas mesmo assim, a logística... Só 2 treinos. Mas mesmo assim, né? Pra você ir até Rio Preto, você demora para chegar no aeroporto. Um regenerativo hoje e um treino único pro jogo de terça-feira. Então vai jogar contra o Mirassol fora, depois recebe a sua Portuguesa no Morumbis. Depois já tem o Corinthians para tentar quebrar o tabu na Neoquímica Arena, o Corinthians do Paulo. E depois o Palmeiras na Supercopa em BH. Olha o desafio do Carpini aí, gente. E a gente tem que pensar o seguinte. Quem montou o time? Dorival. Quem treinou a primeira semana do time? Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, auxiliares do Dorival. Então treinaram aquilo que o Dorival deixou. O Carpini chega no sábado, acompanha o treino dos auxiliares do Dorival e tem só 5 dias para montar o time que estreia no outro sábado. 3-1, estreia tranquila. Sem esquecer que tem um Muricy lá dentro também. Você tem um Muricy lá dentro. Que é o cara que aprovou o Carpini. Você passa todas as coordenadas pro Carpini. O Muricy é hoje uma peça importantíssima nesse São Paulo. Agora, o que me chama a atenção, jogador, é quando o São Paulo não tem a posse de bola, ele pressiona a equipe do Santo André. E já começa a dar uma cara do treinador, do Carpini. Né? Foram pequenas diferenças. Você vê essa talvez foi a mais a que chamou a atenção. Você vê que os jogadores, Pablo Maia, você vê o Alisson fazendo pressão nos jogadores do São Paulo. Quando sai do Corinthians a gente se entende? Você fica mais leve, a coisa flui, o papo flui. Eu acho que sou contra o Corinthians. Veja bem, Rafa, o jogador tocou num ponto tático que eu gosto muito, né? É o seguinte. O meio-campo do São Paulo, o que ele fez? Ele prestigiou, né? Do meio-campo pra frente, mesmo time do ano passado. Ele prestigiou o meio-campo, que já vinha jogando com o Dorival. Esse meio-campo do São Paulo, como é jovem, leve e de muita dinâmica, muita força, ele protege a defesa. Geralmente a bola chega espirrada. Né? O adversário não oferecia tanta dificuldade, então o São Paulo roubava essa bola com rapidez e já engatava um novo ataque, um contra-ataque, perdão. Então acho que o X da questão ontem foi o meio-campo do São Paulo. O Pablo Maia, ele joga por ele e pelo Alisson. Porque ele corre ali no meio-campo sozinho. Porque ele tem essa volúpia, ele tem essa qualidade, né, essa vitalidade, o Pablo Maia. E quando tem a bola no pé, ele também joga. E os jogadores que ele colocou de lado, né? O Rato de um lado e o Lucas de outro, eles fechavam, abrindo para passagem do Igor e passagem do Wellington. Já que vocês estão falando aí do meio para frente... São Paulo também, que tem opções. É isso. Né? Galopo, você vê Ferreirinha, você viu o Luiz Gustavo, quando entra, ele muda opções que o Dorival não tinha. Ele muda o posicionamento do time, sai de uma linha de 4 na defesa, já coloca 3. Então, ele tem opções. Vamos colocar o Carpini nessa roda, então, já que vocês estão falando desse meio campo e dessas opções, o Carpini em coletiva, ele também falou a respeito disso, dessa movimentação desse São Paulo que parece que, dependendo do adversário, uma hora o Lucas pode estar pela esquerda, outra hora pela direita, pode aparecer Rames. Vamos ouvir o Carpini falando dessa movimentação e dessa variedade de peças no ataque tricolor. Eu acho que vai variar, né, de acordo com a característica também do adversário e da competição. Quando a gente precisar de um cara
que rompe linhas com drible, com a velocidade. Nós temos o Lucas, podemos voltar ele para essa função. Um cara que distribui bem a bola e tem a inteligência de achar os espaços para mudar a bola de lado, para achar um passe de gol. Esse cara é o Luciano, esse cara é o Rames. Então a gente tem boas alternativas para isso. E eu nunca faço alguma situação que eu não tenha trabalhado e que eu entenda que no treino não encaixou aquilo que eu imaginava. Como eu disse, eu não faço nada sem treinar e também não faço nada sem ouvir o feedback do atleta, que para mim é o mais importante. E eu conversei com o Lucas essa semana, em específico nesse jogo, eu gostaria que ele fizesse essa função que ele desempenhou hoje de maneira fantástica, indiscutível, né? A capacidade técnica, física, a velocidade nos movimentos, um atleta de altíssimo nível, por isso que viveu grandes coisas assim na carreira. Então ele se dispôs a fazer, ajudar, acho isso incrível também, a solidariedade, o compromisso que esses caras têm coletivamente e com o São Paulo. Então a gente tem diversos jogadores no setor ofensivo que podem fazer várias funções e de diversas maneiras a gente consegue distribuí-los também taticamente em função daquilo que a gente vai enfrentar. Assim, daquilo que a gente viu ontem e no discurso, é animador para o São Paulo. Eu vejo assim, é animador para o São Paulo. Não estou pensando só em Paulista, né? Eu começo a pensar na temporada, em termos de opções. O Diogo, que tem o técnico chegando, você vê, ele quando ele elenca aqui, ele fala de Rames, que tudo bem, que a gente pode discutir daqui a pouquinho, se vai ter um ano promissor, não vai. Ele fala de Lucas, tem Galopo chegando de volta, tem outras alternativas. E daqui a pouco a gente vai falar lá da defesa, que me parece um problema. Mas dá para a torcida se animar um pouquinho mais, tendo como frente Palmeiras, Flamengo, Atlético. Acho que o São Paulo dá uma encostada nesse bloco aí, gente. Acho que o São Paulo contratou bem, tanto Ferreirinha, desse 1 contra 1, né? Acho que o São Paulo não tinha um jogador como ele, do drible. Tem o Lucas, mas acho que é importante também ter o Ferreirinha como que ele faz isso muito bem. O Galopo também, que terminou muito bem antes de se lesionar, né? Acho que ele vai fortalecer bastante a equipe de São Paulo. E aí você vê, Garrafa, desculpa, amigo. Não, tranquilo. Que a troca, ela foi menor, chegaram menos jogadores do que saíram, mas os caras que chegaram com os que voltaram, deu muito mais opção. Você tinha o Pato. Onde você ia usar o Pato? Você tinha os 2 volantes que não jogaram, Mendes e Gabriel Neves. Você ia usar onde? Eles não jogavam. Você tinha na lateral direita que não jogava o Rafinha, o Natan, que não conseguiu se firmar. Até acho bom jogador, mas não conseguiu se firmar. Jogador. O Rai Ramos. Então agora você tinha um banco ontem legal, sem Arboleda, Nestor, que volta em março, herói da Copa do Brasil, Rames Rodrigues, pelo amor de Deus, se a gente falar que o Rames não vai brigar por situação de titular, e Arboleda. Ainda tem mais 4, 5 caras pra encaixar. E o Luan, você acha? O Luan, até o Nicão tava lá. O Nicão tava lá. Você gosta? Ô, Garrafa, veja bem, Garrafa. Ô, Garrafa, quando eu ouço, como diz o meu amigo, quando eu ouvo, né? Essas coisas de, olha, o jogador tem que se adaptar aqui, porque ele não rende ali. A formação tática, quando o treinador dá aquela preleção lá, aquela chatice lá, eu quero explicar isso pra você. Quando o treinador dá aquela preleção lá, que mais de 1 hora, que dói a cabeça do jogador, veja bem, é só a partir de um princípio. Dentro de campo muda tudo. A movimentação na direção certa, principalmente a movimentação. Olha, eu começo aqui, é um princípio. Mas esse princípio ele é quebrado na sequência do jogo. Não tem esse negócio de o jogador ficar que nem um poste ali não parado. Isso é parte defensiva, é outra coisa. Agora do meio campo pra frente, principalmente os meias e os atacantes, o Lucas é um atacante que você não pode dar uma função tática para ele. Por quê? Porque ele é um jogador que na maioria das vezes, com a bola no pé principalmente, ele improvisa. Se o jogador dessa qualidade, se ele improvisa, você não pode engessá-lo de um lado. Ó, fica só na esquerda, fica só na direita, fica só no meio. Porque se ele ficar parado num lugar só, ele vai ser presa fácil para o adversário. Então, quando eu vejo muitas vezes um treinador, qualquer treinador, falar isso, Garrafa, olha, você tem que ficar aqui, porque ele não cumpre essa função, no meu esquema de jogo não dá, esse jogador não cabe. Isso é uma mentira. Todo jogador bom cabe. Quando o Dorival do Flamengo não jogava o Gabigol e o Pedro junto? Exato. E por que não pode jogar junto agora? Esse é o papel do técnico. Ah, pelo amor de Deus, pô. Então, acho assim, 2 jogadores bons, Lucas, Rames, podem jogar junto? Pode. Por que não?
Independente da força física, exatamente, independente da força física dele. Então, Lucas é um jogador diferente do São Paulo. Ele não tem que ter função tática, não tem que ficar correndo atrás de marcador, não tem que dar carrinho. Ele tem que jogar. Quando ele pega a bola, na individualidade, ele é quase que imbatível. Ontem o pênalti foi isso. Ele individualizou a jogada, sofreu Aliás, foi fez o pênalti, gol. gente. Vocês querem dar uma olhada aí? Desculpa te interromper, Miller, mas já que você citou o Não, pênalti... mas, pô, pelo amor de Deus. Vamos olhar aí, ó. Eu não aguento essas coisas, não, pelo amor de Deus. Quer ver? Não, e Pera tanto aí. é que, Tem o lance do pênalti aí, filho? Pode que o colocar pra Lucas gente? ele faz a jogada pelo lado esquerdo e a segunda jogada do segundo gol do Luciano é pelo meio. Sim, porque ele flutua nas costas dos volantes. É isso aí. Essa flutuação que essas pessoas não falam. E é em cima disso que ele tem essa liberdade pra fazer o que ele fez. Ó, logo no início do jogo, Miller, vai pra cima. Gente, eu começo com você, Paulo, pênalti? O Diogo falou pra mim que foi pênalti. Ah, o Diogo que falou? Eu achei que foi pênalti. Ele falou que o jogador do Santo André pega o joelho do Lucas. Não foi no jogo. Não, a parte de cima. Ele pega a bola no chão, mas ali você pode ver que a perna dele vai pra trás do defensor. Então, por essa Pode ver que a perna dele vai pra trás. Eu tô na do Diogo. Entendi. Entendeu, né? Ô, Edu, pra você, foi pênalti? No primeiro momento que eu vi, assim, de cara, pênalti. Depois fiquei vendo tape aqui, tape ali. Mas aí a explicação do nosso mentor de arbitragem aqui, que em cima o joelho fechei pênalti vai também. no homem, filho. Caramba. Então explica. Pera, deixa o Diogo, vou deixar ele por último. Miller, pênalti, claríssimo. Graças a Deus que o árbitro ontem era São Paulino. Michele Janela, pra você, Michele. Eu acho que foi pênalti. Mas eu vou falar pra vocês que ontem eu achava que não era. Mas hoje eu achei que ouça a era. explicação. E aí pra minha sorte, o Rodrigo trouxe aqui o Diogo. E o Diogo tem uma tese aí que parece que já convenceu o Paulo. Como é que é, Diogo? Então, você vê que no chão ali... É que ele não caiu assim rápido, ele caiu um pouco lento. A queda ele caiu quando ele quis, né? A gente ficou só olhando pra bola. Vai, Diogo. O zagueiro nem olha pra bola, pô. Pode ver, ele olha quando ela já foi ali. Mas ali até a perna dele vai pra trás. Eu achei pênalti. Não foi na bola, foi na perna. Veja bem, Gafa, você tem que ver a lei do bater aí. Sabe o que é a lei do bater? Foi o zagueiro que bateu no Lucas ou o Lucas que bateu no zagueiro? Tá. O cara tem que ver isso. Então é o seguinte, a gente falou. Por mais São Paulino... eu não sei como é que tá essa votação. Por mais São Paulino que eu seja e sou, pra mim não foi pênalti. Miller não foi pênalti. Michele Janela, foi ou não? Pra mim foi pênalti. Michele empata o jogo. pra Diogo, mim foi deixa por pênalti. último Diogo. Pênalti, Eduardo Afonso. Paulo Sérgio. 2-1. Diogo. Foi Eu pênalti achei, ou não? eu achei pênalti. 3-1, 4-1. Já deu E 4-1. você? Pênalti pro São Paulo. 5-1. O Lucas deu uma forçada, mas pênalti. Por falar em Lucas, nessa semana a gente vai montando mesa durante a semana, a gente já está montando mesa daqui a 2 semanas. E numa dessas reuniões surgiu uma declaração do Lucas, eu acho que foi na Band, me parece que foi na Band, lá no programa da Renata Fã e tal. O Lucas teria dito o seguinte, que ele preferia jogar por dentro, mais centralizado, porque pelas beiradas ele corria muito. E ele preferia, mas respeitaria o treinador. Me parece que... Aí me assustei um pouco. Falei, gente, técnico chegando agora, você mandando esse recadinho na imprensa, você é um técnico com casca, mas parece que o Carpini tirou bem. Tanto que ele dessa vez já jogou com o Lucas por ali. Ele falou um pouquinho do Lucas e vai falar mais ainda sobre o Lucas, que parece que o Lucas pode jogar em qualquer lugar do campo. É isso, Carpini? Acho que nós temos ali na frente, nós temos jogadores com capacidade de fazer mais de uma função. E o Lucas é um dessas situações. Para a partida de hoje, a gente entendeu que ali seria uma situação que nós poderíamos ter um pouco de vantagem sobre o adversário, ter dois caras que flutuassem entre linhas do lado contrário da bola para a gente poder mudar um pouquinho os corredores e criar essas situações do volume ofensivo. Então, para a partida de hoje, sim. Para as próximas, nós temos o Lucas que começou de um lado, terminou pelo lado direito, terminou ano passado fazendo uma função centralizada. Então, em diversas alternativas, a gente consegue usar, né, o Lucas, o Luciano, o Eric, talvez menos o Ferreira e o Wellington Rato, que aí são caras que bem habituados ao pé contrário. Bom, a bancada vai falar sobre o Lucas, e o Lucas depois do jogo falou que o objetivo dele esse ano é voltar à seleção. A bancada vai falar se tem bola para isso, se tem espaço para isso, até porque o Dorival, ex-técnico do Lucas, é o técnico da seleção. Gente, Lucas, seleção brasileira, o Lucas foi taxativo, foi claro, esse ano para mim meu objetivo é voltar à seleção brasileira. O Dorival prometeu que, a primeira convocação agora comecinho de março, que o pessoal fique atento que alguns ou muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro vão constar na seleção brasileira.
O Lucas eu dou toda a razão pro Dorival. Eu também, até porque o Diniz já tinha que ter feito isso. Quando o Diniz chegou, quando ele assumiu a seleção, ele já tinha que colocar os jogadores que ele achava que iria ser mais fácil para a implantação do esquema tático dele. Começou a pegar todo esse pessoal lá de fora e já está tudo saturado. E hoje, a seleção brasileira, na nossa época, jogava os melhores no momento. Então tem que pegar os melhores. E Lucas hoje, ele faz a diferença no Brasil. Ele faz a diferença. Resgatar esse jogador que parte pro mano a mano é difícil. O jogador está aqui, o jogador foi um exemplo disso. Né? Então hoje é um jogador que tem que ser olhado com carinho, sim. A curto prazo, até para o Dorival chegar com confiança, e se ele vai propor mesmo uma espécie de renovação, de chamar mais gente do Brasil, que é complicado, porque os clubes chiam muito, porque o campeonato não para. Se ele chamar muita gente do Brasil, todo mundo vai chiar. Eu acho que o Lucas é uma peça que pode ter muita chance nesse início. Agora, se a gente pensar a longo prazo para 2026, Copa do Mundo, eu acho que está distante. Ele vai ter que fazer boas campanhas e o São Paulo fazer boas campanhas que levem ele a brigar por uma vaga daqui a 3 anos. Mas para esse começo... Qual que é a melhor fase do atleta? Quando ele está... Quantos anos? Entre 25 e 31, 32 para mim. Mas ele já passou, ele já está com 30. Para 26... 94 jogador. Quantos jogadores tinham lá? Qual a idade, a média da idade dos jogadores de 94? Tinha muito cara fora da curva, né? Muito fora da curva, né? Mas ele brigaria ali. Negócio, o Lucas, se o cara estiver bem, ele vai. O Lucas brigaria para jogar ali pelo lado esquerdo. O que tem na seleção do lado esquerdo ali? Vini Júnior. Né? A concorrência é maior. E a intensidade do jogo que se joga no futebol. Eu estou fazendo aqui o contraponto. Eu gosto dessa decisão do Dorival de olhar para o nosso mercado aqui também. Não é? Acho que o jogador brasileiro não importa se está jogando na Europa ou jogando aqui. Mas tem essa história da intensidade. Você viu o que aconteceu Manchester City e Fluminense. O badalado Fluminense foi lá e tomou um totó. Aquele negócio de 15 minutos tocando bola dentro da área, para mim, não me convence. Não é? A intensidade é uma preocupação, é algo que, de repente, o Lucas e aqueles que jogam aqui no Brasil terão que mostrar mais para o Dorival, ou Diogo? Então, o Lucas, eu acho que também tem o fato que o Lucas se cuida muito, né? Ele é um atleta, o Lucas. Eu acho que em relação à seleção, à Copa, eu acho que isso ele chega. Se ele vai estar bem ou mal tecnicamente, isso é outra coisa. Mas físico, eu tenho certeza que ele pode chegar. E o Lucas também é muito versátil, não se prende só na esquerda. No Tottenham ele jogou até, quando ele fez aqueles gols lá, ele jogou no lugar do Harry Kane, não foi isso? Então assim, do meio pra frente o Brasil tem ótimas peças ali e isso vai, igual o Miller tá falando, dessa troca de posição, de não ficar fixo só em uma. Sim. Eu acho que o Lucas ali cabe nessas 3, 4 posições. Pode estar no bolo, né? Tem que estar no bolo, né? Essas 3, 4 posições pra frente ele joga. Sobre intensidade, ele veio da Premier League. Não, e o Lucas ele é muito bem fisicamente. Garrafa, o que o Everton, goleiro do Palmeiras, deve para algum goleiro lá fora? O que o Murilo do Palmeiras deve para algum zagueiro da seleção brasileira? O que o Lucas deve para algum meia, Bruno Guimarães que seja? Não deve nada. O que o Pedro do Flamengo deve para... Não deve. O que o Gabigol deve? Não deve. Esses jogadores, para mim, eles têm que ir para a seleção. Não é só olhar lá para fora, porque joga no Manchester. Não, eu acho que o treinador até então sempre olhou para os jogadores brasileiros que jogam fora somente. Ah, não, fora aqui é o terceiro mundo, é a quinta divisão. Peraí, meu. O Everton, ele está há 5 anos no Palmeiras em alto nível. Mantendo assim a mesma como o Murilo, né? assim como o Beraldo, que acabou de sair do São Paulo. Tudo bem, o Beraldo há menos tempo, né? Sim. Mas uma bola excelente, quer dizer. Então, são jogadores. Aí a gente entra naquele negócio, a renovação. Se você vai renovar com a geração anterior, essa renovação, para mim, nunca vai acontecer. Tá, agora deixa eu aproveitar, porque a gente falou do lado bom do São Paulo, né? Do meio campo pra frente, várias opções e tal, mas na defesa, você perde o Beraldo, que o Miller citou agora, jogadoraço, né? Novo, mas jogador de bola pra caramba. Você perde o Caio Paulista, que pulou o muro. Ah, o Caio Paulista não é o Roberto Carlos, mas é o Caio Paulista. Estamos falando na realidade. E o São Paulo com alguns problemas no sistema defensivo. Foi perguntado ao Carpini lá em entrevista coletiva se a maior preocupação nesse momento, até pela saída desses jogadores, é ajeitar lá a cozinha. Vamos ouvir o que disse o técnico do São Paulo. Na verdade, nessa semana foi o maior desafio, né? Em relação à equipe que vinha jogando, foram
que terminou, pelo menos o ano jogando, foram 3 mudanças, né? O Diego, o Alan e o Igor, que vale ressaltar que acho que há 9, 10 meses não fazia uma partida e conseguiu atuar muito bem os 90 minutos, muito comprometido em tudo aquilo que foi proposto de ideias para a partida de hoje. Então a gente ganha mais uma alternativa. Em relação ao Wellington, eu vejo o Wellington no início, quando eu acompanho alguns jogos e nós tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos, até antes da lesão, ele sempre teve isso que ele teve hoje em alguns momentos, né? Eu acho que nós precisamos estimular e organizar para que ele entregue o melhor nessa parte final dele. É um cara que não só dá profundidade, não só cria situações ofensivas, ele tem a capacidade do drible, de achar passe por dentro, de uma triangulação, uma bola final muito boa. Então a gente tem diversas opções, acho que para definir agora é muito difícil. Como eu falei, a gente não está buscando 11 atletas, nós estamos buscando um grupo ideal para todas as competições. Miller, sem Caio Paulista, o Wellington dá conta por ali, sem Beraldo, como é que fixa a defesa do São Paulo? E atenção, Miller, e atenção você em casa, tá? O Miller vai responder sobre isso, sobre essa pergunta que eu fiz da defesa do São Paulo. E depois, a nossa bancada, no primeiro programa ao vivo da semana, aqui foi dito algo sobre o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, que foi o primeiro técnico que o São Paulo correu atrás. O Vojvoda, essa semana, respondeu a nossa bancada, aos dois, ao Miller e ao Paulo Sérgio. Os caras falaram, tá com medo, vai responder. Mas antes o Miller fala a respeito da defesa do São Paulo, o Wellington, a saída do Beraldo. Veja bem, o São Paulo não pode abrir mão do Arboleda, que quer renovar agora. O São Paulo quer renovar, então ele também quer. Ele fez uma pedida muito alta, acho que não vale tudo isso, mas vão chegar num acordo. E o Wellington é muito pouco, né? Até pensando, Edu, no longo da temporada, só o Wellington não dá. Até porque tem muitos jogos, né? Muita competição São Paulo disputa, inclusive a Libertadores esse ano. E o Wellington machuca, suspensão, aquela coisa toda. Quem que vai entrar ali? O Lanza é muito novo, né? Então, não tem um jogador no nível do Wellington. Então, acho que o São Paulo precisa de um outro lateral esquerdo para ser substituto do Wellington quando precisar. Tá. E precisa também de um atacante lá na frente para substituir, sim. Um reserva do Caleri, porque acho que também quando acontece alguma contusão ou suspensão, não tem um jogador para substituir o Caleri à altura. No meio-campo, tá cheio de gente boa. Entrou o Galopo ontem, Ferreirinha é um jogador que joga aberto. Ele não sabe jogar de costas. É um jogador que parte com ela dominada de frente, é um jogador do tal do enfrentamento do mano a mano. E o Caleri não, o Caleri já sabe jogar de costas, a gente sabe, né, segurar a bola. Precisa de um outro atacante com essa qualidade para poder substituir o Caleri quando precisar. O jogador e o Nicão? Não, acho que não. Pra mim não vai. O Carpini tá dando moral pra ele e vai colocá-lo pra jogar, vai usá-lo. Mas eu acredito que o Nicão ali no meio-campo do São Paulo, se ele melhorar a sua dinâmica, dar velocidade na bola, no seu jogo, aí sim. Mas se ele ficar naquela tiriça lá, não. Porque foi um jogador no Atlético Paranaense que... Muito bem. Muito bem. Mas já faz tempo, né, Paulo? Infelizmente, não faz cara, tanto, é um bom jogador. 2021, não faz tanto 2 tempo. anos atrás. Bom, vamos ver se o Carpini realmente vai dar a oportunidade e se ele vai aproveitar. Até para o Vojvoda, que está na ponta da linha, quer falar com o Paulo Sérgio e com o Miller, né? Respondeu essa semana. O que ele respondeu? Peraí. Deixa eu aproveitar o Eduardo Afonso, setorista lá do São Paulo pela ESPN, para que a gente possa falar, então, dos reforços do São Paulo, daquilo que você tem conhecimento. E eu ouvi por cima, Edu, não sou setorista do São Paulo, que com a saída do Caio Paulista, o Wellington estava para renovar contrato e ainda não tinha renovado o contrato. Isso, termina a diretoria, agora. Esperou um pouco. Aí, de repente, saiu o Caio. Porque com o Caio Paulista, o São Paulo teria que pagar um X pro Wellington. Sem o Caio Paulista, o X mudou. Como é que está essa situação do Caio Paulista e de reforços, Edu? Então, na verdade, com o Caio Paulista, o Wellington era até jogador cotado para sair agora nessa janela. Ele tinha a proposta tinha ido e voltado. Tinha a proposta do Zenit e tal. São Paulo não ia segurar. Aí sai o Caio Paulista da forma que saiu, só tem o Wellington. Então agora ele tá com a faca e o queijo na mão. Ó. A renovação é ele. E é um bom jogador. A não ser que o São Paulo ache um lateral do mesmo nível. Difícil agora. Vai ter que esperar os estaduais, ver se busca algum jogador estadual. Precisa o que o Miller falou, reserva imediato pro Caleri. Isso sim. Isso fez falta e continua fazendo falta. E a zaga, para mim, é o único setor que eu não mexeria. Arboleda, reserva imediato Diego Costa. Num primeiro momento, Alan Franco, reserva imediato Ferrarese. Por que o Ferrarese reserva? Porque passou 10 meses sem jogar. Tem que esperar ele ganhar um ritmo de jogo para ver se ele tem condição de brigar com Alan Franco pelo titular. Você tem 4 zagueiros
para disputar o início de temporada, tá ótimo. Ah, vocês estão tudo na expectativa. O que o Vojvoda tá bravo com o Miller e com o Paulo Sérgio? Você tá na expectativa? Só um minuto, porque o mestre quer falar do São Paulo. Eu não vou desrespeitar o mestre, tá na mestre caverna. Eu nem sei de onde ele fala, vai que ele joga um míssil em mim, então a coisa fica complicada. Ô mestre, e esse São Paulo? Gostou do São Paulo, mestre? O que o senhor acha desse São Paulo do Thiago Carpini? Porque é um São Paulo já, né, com, como disse o Paulo, com alguns detalhes, com algo diferente, enfim. Já temos o mestre aí, Fini? Então quer ir pro Vojvoda e o mestre fala depois, é isso? Você define aí. Se quer, vamos com o Vojvoda. Você só me dá a letra aí. Então, vamos lá. O mestre daqui a pouquinho vem da sua mestre caverna. Então, só para recapitular, gente, no primeiro programa que eu fiz ao vivo esse ano com o nosso time aqui, o São Paulo perdeu o Dorival. E aí, pô, quem que vem, não sei o quê, vai atrás do Vojvoda. O Vojvoda sinaliza que vai ficar no Fortaleza. E o Vojvoda já havia sido procurado pelo Corinthians numa outra oportunidade, fazendo um belo trabalho no Fortaleza. Coloquei esse assunto para a bancada, para o senhor Miller, para o senhor Paulo Sérgio, para os convidados que aqui estavam, e os caras bateram. Falaram que era não. Veja só o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu no primeiro programa ao vivo do ano aqui no Mesa Redonda. O Vojvoda tá quanto tempo no Fortaleza? 4 temporadas, vai pra quarta temporada. Quarta temporada, 3 temporadas. Ganhou o quê? Foi vice-campeão da Sul-Americana. Ele também negou o Corinthians, né? Cara, na realidade já é momento do treinador dar um salto. Dá um salto, jogador. Sabe o que acontece? O Vojvoda tá com medo de assumir um Que time grande. isso? É verdade, Mas, essa. Paulo, Tá 4 hoje anos lá. o Fortaleza... Repete esse trecho do Miller. O Vojvoda estava com medo de vir pro São Paulo. Foi isso que o Miller disse? Só pra gente pegar esse finalzinho aí, ô diretor. Você tem aí? De novo, só o Miller, só o finalzinho. Sabe o que acontece? O Vojvoda tá com medo de assumir um time grande. Que isso? É verdade, Mas, essa. Paulo, Tá 4 anos hoje lá. o Fortaleza... Bom, isso foi dito no Mesa Redonda. Essa semana, o Vojvoda, em entrevista coletiva, falou sobre o assunto medo. Assunto medo foi dito aonde? Discutido aonde? Aqui, no Mesa Redonda. O pessoal tá escutando mesmo. Vamos ouvir o técnico do Fortaleza. Falou aqui, bateu lá. Vojvoda com a palavra. Eu tenho um projeto, eu tenho mis desafios pessoais e acho que o Fortaleza é um clube grande que ainda não conseguiu o topo. Ainda não, então acho que tem muitas possibilidades de continuar evoluindo y eso es o meu desafío. Debo decir, en Fortaleza estoy bien, comodidades no es comodidades porque Fortaleza tem pressão também. Cuando perdemos o partidas, también es chata la torcida de Fortaleza y exige, ¿me entienden? Entonces, a partir de ahí, no encuentro esa comodidad. Sí, comodidad es que, comodidad es decir, estoy morando en una ciudad que me gusta, porque si tengo posibilidad de morar en una ciudad que me gusta, ¿por qué voy a ir a otras ciudades? Por dinero, pode, mas eu tengo o derecho también de escoger dónde quiero morar y dónde quiero trabajar y con quién quiero trabajar. Porque la gente dice que es medroso, entonces ahora para demostrar esta cosa, para demostrar que no soy un medroso es miedoso, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer esto lo que dice la gente, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿me entiende? No lo que dice, ¿sí? Lo que yo quiero y lo que yo considero, porque es mi carrera. Ahora hablando solamente de Vojvoda, es mi carrera, no es la carrera de personas que no conocen a mí. ¿Entende? Entonces, yo decido por mí. Ele decide por ele ele, decide não é por você, ele, Miller. É mesmo, é? Você decide por você? Eu não sabia disso. Pô, peraí, meu. O Filipão, uma certa feita, o Filipão, campeão mundial, grandíssimo, gloriosa carreira do Filipão, ele chegou para mim um dia e falou assim, Miller, eu fui campeão no Grêmio, minha carreira lá é sólida, tá? Mas eu preciso vir para São Paulo para alavancar minha carreira. Eu preciso mostrar, provar que realmente eu sou muito bom. É isso que nós falamos. Em outras palavras, que eu quis dizer, um medroso significa o quê? Não quer uma ambição. Até porque ele recebeu... Medo do desafio. Exatamente. Ele recebeu o convite de quem? Do Corinthians. São Paulo. Flamengo na oportunidade. Flamengo, Quer dizer, poxa vida, Fortaleza, as praias são maravilhosas. É um paraíso da cidade lá, as praias. No Rio também. Exatamente. Mas olha, o futebol de São Paulo, Rio-São Paulo, o eixo, eu acho que é totalmente diferente. O senhor viu? O senhor viu o que ele falou? Ele decide o que ele quer. O que ele quer. Não tem negócio de desafio da pulo.
Ele falou foi pra você, não foi pra mim. Foi pra você. Ele não é medroso. Ô, jogador, você lembra Foi? Luxemburgo e Nelsinho Batista? Tá? Foi pra você. Tava lá no interior, Foi os pra dois, você. Bragantino e Novo Horizontino. Eu falei, não, preciso ir pra time grande. Claro, mas tem que, poxa. Preciso ir pra time grande. Pegaram Corinthians, Palmeiras, e aí deram o salto. Decide. E o projeto do Fortaleza, Fica Eduardo? lá na praia. Agora, deixa eu pegar o outro lado aqui. O Diogo, o Edu como jornalista, o Diogo como homem do futebol, empresário e tal. Ô, Rafa, o Rogério Ceni no Fortaleza, qual foi o nível de sucesso que ele teve lá? Ele ganhou bastante lá, mas foi buscar novos ares, foi pro Flamengo. A proporção é diferente do sucesso que ele vai estar tendo no Bahia ou no São Paulo, O Palmeiras? Rogério teve mais êxitos, acho que no Flamengo. Fortaleza, do que o próprio O Voivoda. maior número de títulos do Rogério. Então, porque ele ganhou a Série B. Sim, ganhou- mas, trabalho Edu, dele é mas bom. no Flamengo, ele ganhou 3 títulos, o Rogério, no Flamengo. A proporção é diferente? Então, claro. nem precisa responder isso. O Eduardo Afonso, você vê de que forma, avalia de que forma. O Miller, e aí é brincadeira à parte, é uma opinião. É uma opinião. Isso aqui são opiniões do Paulo, opiniões do Miller sobre projeto de carreira. E a decisão, claro, que é do Voivoda, ele que é o profissional. A gente acabou de falar aqui do Veríssimo, não seria diferente com o Voivoda. Mas é muito legal que tem essa repercussão, que estão nos acompanhando por aqui. Quando vem o desafio, como ex-jogador que você foi, né? Você é ex-jogador, como hoje homem do futebol, quando vem o desafio de camisas tradicionais, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, se você não der esse salto, mesmo que o trabalho do Fortaleza venha a ser maravilhoso, pode passar essa impressão do lado de cá, ou tá certo o Voivoda, na sua opinião, sem a gente querer interferir na vida de cada um, né? Eu tive lá, Rafa, na parte final do Brasileiro, eu fiz Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Fiquei uma semana lá. E participei de 3 coletivas do Voivoda e ele realmente tem um controle do clube total. Né? O Rogério teve o controle da transformação do Fortaleza e hoje, com o Fortaleza transformado, ele tem o controle total. E é diferente, ele não chegaria nessas grandes equipes com essa carta branca que ele tem lá. Agora, obviamente, isso é natural. com todo respeito ao Fortaleza, que para mim é o time que mais evoluiu nos últimos 10 anos no futebol brasileiro, você dirigir um São Paulo, um Corinthians e um Flamengo é uma proporção na carreira do treinador gigante. É como você sair da Europa de um time da Grécia, desculpa, Diogo, da Grécia, e dirigir um time da Alemanha e da Inglaterra. A proporção é gigante. Não sei se é medo, eu acho que é assim. É uma comodidade para ele, de cidade, inclusive, de domínio e de carta branca. E aqui ele vai ter que sair do zero com um retrospecto legal. Para que possamos ir para o Palmeiras, o Diogo também fala dessa visão que tem o técnico Voivoda, no qual nós respeitamos, não é? Mas eu também sinto que o desafio, todo mundo está buscando o ponto máximo. O ponto máximo é chegar no Corinthians, chegar no Flamengo, no São Paulo. Repito, atenção, minha Fortaleza querida, eu amo demais o Fortaleza. O Dorival Júnior trocou o Ceará, um belíssimo trabalho no Ceará. Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Diogo, a sua opinião? Vou falar como jogador primeiro. Quando eu tive a proposta de voltar para o Brasil e foi o Flamengo, eu estava no Olympiacos, que era um time muito grande na Grécia também, mas eu não pensei 2 vezes para voltar para o Flamengo. Porém, assim, o lado do treinador, talvez ele pode pensar que não ia ter a carta branca, como você falou, e também talvez ele não pode achar que ele ia fazer, tem as peças que ele quer ali para fazer uma mudança. Porém, também tem esse lado do desafio, né? Então é uma coisa muito pessoal. Falei como jogador, eu quis voltar. E outra coisa, você tem um convite de um São Paulo, Sim, você tem um convite de um Corinthians, você tem um convite de um Flamengo, não dá pra ficar recusando. O cavalo não vai passa- chegar uma hora, exato. irmão, Exato. que esses times no Brasil não vão querer mais. Cavalo não passa arriado 2 vezes, É isso aí, Paulinho. não vão querer mais. Bom, a gente vai falar do Palmeiras, só que a Michele está levantando o braço aqui, porque tem presentes aqui, arquibancada virtual, todo aquele agito. Michele voltou com a corda toda e é assim que nós queremos a Michele de volta. Então vamos lá, olha só, a camisa do Ibrachina FC com a bola da Topper vai para o Vitor Alcântara. Tanto o Vitor Alcântara quanto o outro ganhador, que é o Rodrigo Santos de Oliveira, vocês têm uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta, tá certo? A nossa produção vai entrar em contato com vocês amanhã e aí vocês combinam direitinho o dia de vir buscar o presentão, tá? Agora a nossa arquibancada virtual, um monte de gente colocando o hashtag Mesa Redonda, assistindo o nosso programa. Olha só, para começar, o Bruno, ele foi assistir a primeira vitória do ano na chuva e agora vendo na Gazeta Esportiva o Mesa Redonda. Na Gazeta Mesa Redonda. Valeu, Bruno. O Helton, ele fala o seguinte, Mesa Redonda, a melhor vitória foi a do Santos. E ele manda boa noite a todos vocês. Tá aqui ele com a esposa. Henrique Reis.
Hashtag Mesa Redonda, a melhor estreia foi a do São Paulo. Ele quer ganhar a camisa, mas já saiu, viu? Da próxima vez, Henrique, você tenta. E o Alexandre de Souza Santana, Romero salvando o timão. Ele quer a camisa do Ibrachina, é isso aí. Todo mundo quer, tem que participar, tem que escrever. Hashtag Mesa Redonda sempre aí. E Ricardo Nazar, melhor estreia do São Paulo. E pedindo a camisa também aqui, muito obrigada. E é isso, pessoal. Muita gente. Carlos Souza, Mesa Redonda, quero ganhar a camisa. O Carlos Francisco de Souza, da Vila Formosa, sempre assistindo Mesa Redonda. Então você vai colocando a sua foto assistindo o nosso programa, hashtag Mesa Redonda, e a gente vai chamando você aqui na nossa televisão, tá vendo? Você participa do programa com a gente. E na nossa enquete, viu, Garrafa, dessa pergunta, quem teve a melhor estreia, deu São Paulo de lavada, 77% dos votos. Melhor estreia no Paulistão. Acho que a galera veio junto com a nossa bancada. Para não perdermos tempo, o empate do Palmeiras na belíssima, mas quente Novo Horizonte, 1-1. Palmeiras e Abel Ferreira estreou com empate. Para os cornetas de plantão, o ano passado também começou assim. Na tela. Muito calor e pouco futebol. Foi assim a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista em Novo Horizonte. Você tá vendo aí pelos lances que a coisa foi feia, especialmente no primeiro tempo. Em uma das engrossadas, o goleiro Everton rebateu pra frente e Neto Pessoa mandou pras redes. Mas o VAR viu uma falta no começo da jogada e anulou o gol do Novo Horizontino. Na etapa final, o Verdão foi mais feliz. A trave tirou esse gol de Vagninho. Apesar de o clima quente e o jogo morno, Marcos Rocha conseguiu encontrar Rafael Veiga, que cabeceou para o fundo das redes e abriu o placar 1-0 Porto. Mas nos acréscimos, quando a torcida palmeirense já comemorava a vitória, Genison armou a jogada e William Farias empatou. Final, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1. Tá aí, gente. Palmeiras empate em 1-1. Eu disse aqui na abertura do Palmeiras que o ano passado também foi assim. O Palmeiras começou empatando fora de casa e depois bateu mais um título paulista. Antes de jogar para a bancada, vamos ouvir o Abel falando a avaliação dele. Depois eu quero a avaliação do nosso time aqui na bancada sobre essa estreia do Palmeiras 1-1 em Novo Horizonte. Um calor muito forte lá na belíssima Novo Horizonte. Diz aí, Abel. O ano passado também começamos com um empate, mas estar a discutir com vocês 2 semanas menos ou mais trabalho, que a capacidade física neste momento conta muito, porque depois interfere nas decisões, quando o jogador está cansado comete mais erros na execução, não vale a pena. Parabéns ao Novo Horizontino, uma equipa competitiva, uma equipa que jogou em sua casa e acabou por ser muito feliz neste último golo, já que éramos nós que tínhamos a bola, éramos nós que tínhamos tudo para atacar a baliza do adversário, e acho que fica aqui, mais do que tudo, um aprendizado. Tá certo, o Abel ele foi taxativo, falou que até a equipe merecia o empate realmente. Eu achei que o Novo Horizontino teve um desempenho melhor, o Palmeiras foi certeiro, né, e o gol acabou saindo. Não poderia ser diferente, não poderia ser diferente, até porque, além do forte calor do interior de São Paulo, a gente sabe que nessa época é muito quente, né? O time do Palmeiras, assim como todos os grandes, né, de São Paulo, a falta de ritmo de jogo é muito grande, né? Bem patente aos nossos olhos. Quando o jogador fica sem ritmo de jogo, ou Garrafa, quando ele não tem, o jogador, o Diogo pode confirmar que o jogador ele perde o reflexo. Sim. E a velocidade dos movimentos fica lenta. É diferente. Então o Palmeiras, daqui 3, 4 partidas, será um outro time na dinâmica de jogo. Então acho que, como desempenho, nem podemos, né? Como Corinthians, São Paulo e Santos, não podemos nem discutir. Agora, claro que o Novo Horizontino, como se preparou bem antes, né? Jogaram bem, criaram boas oportunidades e poderia até ter feito 2 gols, 3 chances criadas. Mas o Palmeiras, nitidamente, até o Everton, né? A falta de ritmo de jogo prevaleceu. O Palmeiras pegou, Garrafa. O que me lembra esse Novo Horizontino é o Nelsinho Batista com o filho no banco, né? Eduardo Batista no banco. E eu que joguei ali para time grande é sempre difícil embaçado, jogar. né, Paulo? É difícil jogar.
a grama é outra, o calor e a gente sobressaía sempre no segundo tempo. Campo pesado. O Novo Horizontino, no início do segundo tempo, teve uma superioridade muito grande e você via os jogadores do Palmeiras até agachados, o cansaço e o calor. Mas o mais importante dessa equipe do Abel é que já tem uma base, né? Tem uma base melhorando aí, vai crescer muito durante o ano. E hoje, Edu, teve as estreias do Caio Paulista, Aníbal Moreno e do Bruno Rodrigues, mas foram jogadores que entraram no decorrer da partida. Foram os 3 reforços do Palmeiras, o Palmeiras sem o Hendrick, sem o Piquerez, sem o Menino e sem o Dudu, que ainda não tem condição de jogo. E aí, quero que você faça a avaliação, o Diogo também, mas que você já projete, eu já te deixo uma pergunta aí. O São Paulo, lógico, do que a gente viu no primeiro jogo e do que a gente já conhece do Palmeiras, dá para apontar algum favorito lá para a Supercopa lá na frente? O São Paulo vai engrossar com esse Palmeiras? Engrossar vai porque é 2 camisas gigantes, né? Você não pode chegar a apontar um favorito. Mas claro, o Palmeiras tem um lastro muito maior, né? Tem o mesmo técnico, tem um time que no ano passado foi superior quando precisou ser no Campeonato Brasileiro. Jogou contra a melhor equipe dessa primeira rodada. Todos os adversários. Se você fizer um quadrangular, Guarani, Botafogo, Novo Horizontino e... Santo André. Santo André, o Novo Horizontino é o melhor time disparado. O Eduardo Água Santa Batista também. tá lá Água desde Santa estreou bem. 22, Tem uma estrutura, né? O time quase subiu para a Série A1 do Brasileiro. Disputou ali até 3 rodadas até a última antes. rodada. E tem um time de base que vai fazer semifinal com o Corinthians amanhã. Tem 2 CTs, um pronto e um terminando. Por isso que eu falo, produção, tem que trazer convidado bom. O cara vem e já tem argumento. E hoje é SAF, né? E hoje é SAF. E a pergunta que estão fazendo aqui é a seguinte: se vocês não acham que a Leila está cometendo o mesmo erro de não estar realmente trazendo mais reforços para essa equipe? Deixa eu, da esteira da Michele, que eu ia colocar na sequência. Uma pergunta pertinente que veio lá da arquibancada virtual, porque é o seguinte, a torcida do Palmeiras, antes de ganhar o Campeonato Brasileiro, estava brigada praticamente com a diretoria e com a presidente pela falta de reforços. Queremos reforços. Aí o Botafogo passa com o Campeonato Brasileiro na bandeja. O Abel, louco, tarado por título, pega o time que estava de férias, põe para jogar e ganha o Campeonato Brasileiro. E aí pararam de falar de reforços. Agora é a hora de reforçar. E eu pergunto a vocês, quem foi o jogador que terminou em alta no Palmeiras no ano passado? Hendrick, certo? Não foi o Hendrick? O grande responsável da virada e tal. O Hendrick, ele praticamente não vai jogar mais no Palmeiras, ele já não tá agora, vai em 6 meses aí, muito pouco. Quem é o substituto do Palmeiras pro Hendrick? Não falando em Campeonato Paulista, falando na temporada. Então a hora de reclamar não seria Dudu. agora? O Dudu que vai voltar. Você acha? Basta? Ele volta e tem que entrar no time. Ele é o melhor jogador, tirando o Hendrick, é um dos melhores, ele e o Rafael Veiga. Ele vai ficar no banco, o Dudu. Ele vai voltar. Você acha que basta? Tá tudo certo. Mas vocês estão achando que atacante tá fácil de achar? Não sei. Você vai buscar atacante, jogador? Tá difícil para todos a maioria dos clubes hoje. O Palmeiras ano passado ofereceu 20 milhões de euros. Ué, o Flamengo foi buscar. O Palmeiras tem dinheiro, filho. O Flamengo foi buscar que atacante. Ué, o Flamengo não fez... Quais foram as melhores contratações que o Flamengo fez? Atacante. Tá, mas tô falando no modo geral. Não, tô falando atacante. Não tem, irmão. O Borré que o Inter tá trazendo, não é? Difícil, o Borré que o Inter tá trazendo. Essa história do Borré vai dar mesmo problema. Vai borrar, né? Eu né, no Gazeta Esportiva, eu recebi a notícia do presidente do Werder Bremen. Jogou hoje. O presidente falou que não vai liberar o jogador porque não tem reposição. E se não tem reposição, ele vai permanecer com o jogador até o final da temporada. Agora, foi essa notícia que eu recebi do pessoal do Werder Bremen. Ô Diogo, assim, a torcida palmeirense estava reclamando demais, o elenco é o mesmo. Chegaram aí Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues, jogadores para compor o elenco. Palmeiras está prontinho ou vai dentro do que a Michele trouxe lá dos internautas e do que eu estou falando? Como o Miller falou, o Paulo também, a falta de ritmo agora é muito difícil, né, pro Palmeiras. E o Edu também falou sobre o Novo Horizontino, que é um time bem arrumado mesmo. Esses times do interior talvez seja o time mais difícil, assim. Em relação à contratação, acho que a maior contratação do Palmeiras foi a permanência do Abel. Acho que já começou aí.
e repor o Henry, que vai ser muito difícil. Né? Mas você até trazer... Eu tô falando. Eu tô falando. Tudo bem. Vocês estão me crucificando. Eu vou embora. Vocês querem que eu vou embora? Eu vou embora. Depois não reclama. Depois o Flamengo dispara. Não, depois eu vou embora. Anota esse programa, diretor. Não, você quer arrumar um problema no Palmeiras? Você tá colocando... É possível. Ele quer arrumar no Palmeiras. Depois fala que no Corinthians... Não, agora no Palmeiras tá querendo arrumar confusão. O Palmeiras, ó, como o Edu destacou, ele tem, tirando o Hendrick, né? Tá bom. Que já vai embora. Tem o Dudu, o Rony, tá bom. Franco Lopes, agora chegou o Bruno Rodrigues. Tá bom. São 4. Tudo bem. Quer dizer, e a base do meio campo pra trás, toda montada, a mesma? Não, isso não se questiona, mas eu tô falando, eu acho assim que o Palmeiras, agora, não precisa de reforço. Agora, essa é a questão, porque a temporada é longa. O Diogo fala... Você já tá querendo agora, você acabou de falar. Mas agora é hora de contratar. Você já começou agora, não adianta, não sei o que aconteceu. Você tem que ver um detalhe também interessante. O time do Palmeiras quase não machuca. O preparador físico é bom. O que o Palmeiras está fazendo, né? Enquanto está aí o Corinthians perdendo o jogo, o Palmeiras está ali mantendo a sua estrutura, aumentando. Isso não se questiona. A Leila, ela comete alguns equívocos aí, algumas falas, mas o trabalho é bom. Aliás, o Diogo citou algo muito importante e o Abel falou pela primeira vez hoje o porquê da permanência dele. O ano passado, um fuzuê, o Abel vai sair, vai embora e proposta milionária e tal. E o Diogo falou e eu concordo com ele. O maior reforço do Palmeiras é a permanência do Abel. Ele tem contrato até 2027, início de 2027, ou seja, vai até final de 2026 para estar comandando o Palmeiras, com chance de disputar o Mundial 25, desculpa, o final de 25. Disputar o Mundial de Clubes. Vamos ouvir o Abel falando por que da opção dele de permanecer no Brasil, já que ele reclamava tanto, estava meio cansado, tal, não aguentava mais ficar aqui, ele ficou. Pois não, Abel? Sim, vocês sabem, o futebol brasileiro é muito intenso, é muito competitivo, é normal quando chegas ao final do ano que haja um cansaço. Eu sempre vos disse que tinha contrato, sempre vos disse que ia ter uma reunião com a minha família. E também sempre vos disse que gosto de estar aqui e o Palmeiras também gosta que eu aqui esteja. Foi fácil prolongar mais um ano e agora é seguirmos juntos a fazer o nosso trabalho como sempre fazemos. E como digo sempre, e estou a desafiar sempre isto aos nossos jogadores, o difícil não é ganhar uma vez, o difícil é ganhar de forma consecutiva e nós sabemos a vontade que os adversários têm de competir contra nós e temos de estar preparados para isso, como ainda hoje, mesmo em todas as condições, vimos uma equipa de Novo Horizontino a deixar a vida em campo, em cada lance, em cada duelo, em cada bola disputada e nós temos de estar preparados para isso. Bom, que legal que o Abel fica, né, Paulinho? E que legal é que agora a gente não vai ter mais aquelas coletivas do Abel. Eu tô cansado, eu não aguento mais. Não, mas o Gafa, quando ele de explicar quando ele falava que ele estava exatamente. Quando ele falava que estava cansado, naquele momento eu tô cansado. Ele tá cansado. Mas ele quer polêmica. Ele voltou revitalizado, é isso? Tá bom, eu não tinha entendido, gente. Obrigado por vocês me ajudarem. Michele, amanhã na recepção estão contra mim. O que eu fiz? Vocês estão fazendo cantinho. Estão me levando pro cantinho. Exatamente, não existe polêmica no Palmeiras. Os caras estão apertando, beleza. Não, tô brincadeira, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já, galera. Segura aí. Bom, legal. Michele, o seu destaque final aqui no Mesa Redonda de hoje, Mi? Destaque final que os nossos convidados vão ganhar a caneca do Mesa Redonda, uma parceria com a @ContreiraCanecas e Ravsani Live Show na sequência do Mesa Redonda. Hoje o Rabino estará entrevistando o grande artista Romero Brito, Garrafa. Legal, obrigado, Michele. Boa noite. Diogo, muito obrigado pela presença. Boa noite, sucesso na sua carreira. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Valeu. Edu, não vou lhe agradecer porque você quer que eu te leve para casa. Isso. Brincadeira, Edu. Eu vou te levar e obrigado pela presença, Edu. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Michele, a todos aqui da mesa. Foi maravilhoso, como sempre. Legal. Miller, o jogador tá tudo certo. Tamo junto. Tudo bem? Boa noite, bebê. Tudo certo, obrigado. Aí, tá vendo? Ótima semana, viu? Falou, gente. Amanhã tem Gazeta Esportiva, Michele Janela e todo o time com a repercussão e a projeção da semana com... Como é que é? O que foi? O que foi, filho? Diretor. Nada. O diretor falou aqui comigo que tá tudo certo. Ai, um abraço, bem. Boa noite e até amanhã, às 18 horas. Tá certo? Apertou o botão errado. Que medo, tchau. hein?